Sejam, sejam todos muito bem-vindos, meus aprovados, minhas aprovadas. Você está na AproveiCast, é o podcast da Aprovei Banco Educação. E hoje eu estou aqui com o meu host favorito, tá? E que o Michel e o Matheus não ouçam isso, né, Lucas? Não vai saber nunca isso, nunca. E aí, Cleicinho? Tudo bom, meu amigo? Como Beleza? Só alegria? Eu já tô aqui, já tô até batendo no seu rosto aqui, cara. Não, vambora. É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos pra cima. Hoje aqui vai ser bom o negócio, hein? Já vou adiantando pra vocês aí, pra vocês ficarem por aí, porque vai ser muita coisa legal, muito aprendizado, né, Cleicinho? É verdade. E, gente, é o seguinte, ó, eu tô com o celular na mão porque aqui o currículo é extenso, né? E aqui a gente tem, né, até pra se recordar da formação é um pouquinho difícil. Mas hoje a gente tá com uma convidada, tá? Super especial, vai ser um bate-papo super proveitoso, tá bom? Nós temos uma convidada hoje que ela é a Patrícia Segala, tá? A Patrícia, ela tem algumas formações no currículo dela que eu vou mostrar aqui pra vocês, só que ela vai falar pra vocês na prática como funcionou cada uma dessas formações e vai contar a trajetória dela também pra vocês, tá? Então, aproveitem, realmente é um bate-papo assim super rico em informações e rico em história de vida. Porque ela chegou onde chegou, não por acaso, mas sim através de muita dedicação, muito esforço, né? E muito trabalho, tá? Então, Patrícia, você vai aproveitar muito hoje essa conversa. É um registro hoje para sua família, né? E para as pessoas que querem se inspirar, ter pessoas como inspiração, tá bom? É isso aí, Paty. Então, ensina a galera, deixa a Paty ensinar. Exatamente. Se apresenta aí pra gente, vai. Bom dia, Lu. Bom dia, Cleicinho. Tudo bem? E aí, meus aprovados? Bom dia também pra vocês. Olha só, não, cara. Diferenciado. Vou colocar você agora pra ficar no podcast apresentando, cara. Parabéns, viu? Parabéns, Paty. E aí, olha, Paty? Muito obrigado, tá? Muito obrigado por vir até nós, né? Estar disponível aqui para poder contar um pouquinho da sua história. Tá? Acordou 3h30 da manhã hoje, porque ela mora um pouquinho longe daqui. Não exagera. Ela mora no interior. É brincadeira. Gente, vamos lá. A Patrícia, ela tem formação em economia, né? Ela também tem uma formação em MBA de finanças e gestão empresarial. Então nós temos aqui um currículo de peso na parte acadêmica, e né? Gestão financeira também. Pronto, tá vendo? Aí, tá eu falei que tem currículo de peso, eu falei que o currículo é extenso, tá? E além das formações acadêmicas que ela tem, naturalmente, ela tem também alguns certificados, né, que fazem total diferença para você que quer estar ali com atendimento ao público e quer trabalhar realmente desenvolvendo pessoas ou estando ali atendendo aquela pessoa para desenvolver, de repente, a vida financeira dela ou outras partes a serem, né, desenvolvidas. Ela tem formação na CPA 20 e CEA da Ambima, tá bom? Então ela é especialista em investimentos e ela tem a formação também com um curso de oratória e comunicação corporal. Então ela está nos analisando aqui sim, tá? Observem isso, tá bom? Ela também tem um certificado de inovação e transformação digital, né? E tem também um certificado em inteligência emocional, né? Que você fez pela Conquer, correto? Correto, isso Então, mesmo. olha só, aqui, inclusive, né? Eu falo bastante, mas hoje é você que vai falar, mas eu quero saber o detalhe de cada uma dessas formações já. O que eu quero agora é que com esse currículo extenso, você fale um pouquinho quem é a Patrícia. Patrícia, hoje você trabalha em um escritório de investimentos, né? Que é um escritório de investimentos que ele pertence ao grupo, né? Ao grupo que é o maior banco da América Latina hoje. E a gente sabe que para chegar nesse escritório de investimentos não é fácil. Mas você iniciou como jovem aprendiz no Banco Santander. Conta um pouquinho primeiro, quem é a Patrícia, se a Patrícia é casada, se a Patrícia tem filho, se não tem. Eu quero entender como você. Foi esse comecinho exatamente. No Santander, a ideia é você trazer um pouco da sua trajetória, porque ela é muito rica, você é uma pessoa muito assim, e eu sei, tá, gente, porque eu trabalho com ela no dia a dia, ela me dá vários esculachos, mas ela me ajuda muito. Então ela é muito diferenciada, então a ideia é trazer a sua visão um pouco aqui pra dentro, para que as pessoas enxerguem o quão longe, da onde você veio, para onde você foi, como foi essa trajetória. Então, deleite-nos com a sua experiência e com a sua inteligência. Cara, eu acho que história, na realidade, ela começou quando eu era criança mesmo. Sabe quando a mãe vai pagar conta, não tinha aplicativo naquela época, né? Era tudo muito analógico, né? A gente é né? tiozinho, tá, gente? Dá um desconto aí. A gente não nasce, a gente não é geração X, geração o quê? A gente milênio, acho que é milênio.
é velho. Eu me lembro do cheiro do carpete, eu me lembro das maquininhas, das máquinas de datilografia na época que ainda tinha, dos primeiros computadores, e aquilo me fascinava, aquela movimentação toda me fascinava. E aí, quando eu era pequena, um dia eu vou trabalhar nisso. E Já tinha, desde pequenininho, um Tinha. negocinho ali dentro que você tinha esse desejo. tinha. E aí eu comecei, quando eu estava saindo da escola, eu comecei a buscar formas de conseguir ingressar no mercado de trabalho. Mas como fazer? Porque a realidade de uma grande maioria das pessoas hoje é de basicamente não ter ali um pai, uma mãe que consiga pagar esses estudos. E no caso eu vim de uma família humilde, onde meus pais não podiam pagar para mim uma faculdade, né? Sim. Então, como que eu ia entrar no mercado de trabalho sem nenhuma experiência, com um sonho já na mente, no coração, de trabalhar num banco, e sendo que eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né? Então, estágio, nem pensar, né? Uhum. Então, ali através das escolas, né, eles trouxeram uma grande ideia para mim, que era o ensino social profissionalizante. Olha aí. Famoso Exatamente. Camp. Camp, Rotary, mas o meu, no Isso. caso, foi o Espro, Espro. tá? Que, nossa, para mim fez toda a diferença. É bom mesmo. E ali eu pesquisei quais bancos que contratavam mais rápido, né? E aí, na época, eu ingressei no Santander como jovem aprendiz, ganhando um salário de R$362. Lembra na vírgula, né? Quantos anos você tinha nessa daí? Eu tinha 18 anos de Novinha, idade. novinha. 18. Eu tenho 15 anos de banco hoje, mas eu comecei aos 18 anos de idade. E lembro que quando o meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá e agência aberta, muvuca. O que eu faço? Já desesperou um pouquinho só de leve. Já teve a primeira experiência do bancário quando dá um ataque cardíaco assim. E eu pegando documento, atendendo pessoas sem ter sistema, sem ter nada. E eu falei assim, bom, é nessa área que eu vou crescer. Uhum. Eu vou trabalhar por um tempo, eu vou me destacar, eu vou ver o que eu preciso fazer para ingressar. Uhum. Então, eu não gastava com nada, gente. Eu não gastava com nada. Eu era extremamente focada. Eu não comprava um brinco pra mim. Eu precisava juntar dinheiro porque meu foco era a faculdade. Sim. Eu sabia que o estudo ia mudar a minha vida. Uhum. E muda, viu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? É legal isso daí que você tá falando, porque assim, né? Você percebe que em, sei lá, 3, 4 minutos aqui do que a Paty falou, você consegue já notar o quão, assim, determinada e insistente que você é, né? Quer dizer, por mais que você tenha entrado nova no banco, você entrou, entre aspas, assim, entrou, obviamente, mas assim, não foi no convencional do tipo assim, já tô formada, já tenho experiência, não, foi na cara e na coragem, e isso, pra mim, pelo menos, representa uma coisa muito importante que a gente tem que ter, assim, enquanto tá no banco, que a ideia de você vislumbrar. Eu acho que é isso, assim. Você tem que vislumbrar, você tem que ter um objetivo. É o que eu sempre falo, né, gente? Você tem que ter o ticket na mão quando o trem passar. No caso da Paty, ela não tinha o ticket, mas ela entrou e foi conseguindo o ticket enquanto estava lá dentro. Mas a ideia, ela já tinha o ticket porque ela já vislumbrava, já tinha um objetivo lá na frente de é aqui que eu vou crescer. Desde pequenininho eu queria. Então, assim, você ter essa ideia fixa na sua cabeça, esse seu objetivo, esse sonho, se você correr atrás, você vai conseguir. Ela conseguiu com 18, a gente consegue com 16, a gente consegue com 25, eu consegui com 27, 28, quando eu entrei lá na onde a gente tá. Então, assim, cada um tem um tempo, o ponto você precisa ter na sua cabeça o que você quer. Não adianta você ir no tipo, vou aqui ver o que tá acontecendo. Não, eu quero lá, quero, então tá, então você vai conseguir. É mais ou menos esse é o recado que eu entendi. E sabe uma coisa muito importante? É que nós, o tempo inteiro, a nossa mente sabota a gente, né? Eu não sei fazer. Exatamente. Eu não sei fazer Exatamente. isso. E eu não sabia fazer. E em todos os processos eu não sabia fazer. Eu não sabia como ser jovem aprendiz. Eu não sabia como abrir uma conta.
E foi a minha primeira abertura de conta, foi sendo jovem Ai, tá aprendiz. E foi na marra e aprendeu na Na marra. marra. Né? É isso. Tinha uma folha de pagamento gigante na época de uma grande companhia aérea, uma das principais do Brasil. E a nossa agência atendia aquela folha de pagamento. E ali, como era massivo, né? Foi onde eu aprendi a abrir conta, foi onde eu aprendi a comercializar títulos de capitalização, seguros, poupança. E Entrou no game, você entrou no game. Entrei no game. E já ali dentro, pelo menos com 6 meses de trabalho, eu busquei formas, já que eu tava juntando um dinheirinho, meu rico dinheiro de R$332. Claro que era rico, era seu, pô. Poxa, ali, o que eu busquei? Eu falei, agora eu preciso fazer uma faculdade, né? Então, eu busquei ali eu não sei nem se ainda existe essa modalidade, mas se eu puder citar aqui, tá? Foi o ATST, que foi a Associação dos Trabalhadores Sem Terra. Eles dão descontos, né, em algumas faculdades, e eu participava das reuniões, levava ali alimentos não perecíveis para conseguir os descontos. E aí, adivinhem, né, gente? Eu estava em banco, mas queria seguir uma área de direito. E quando eu fui me matricular, o polo fechou, eu não consegui me matricular. Quando eu digo que existe o destino, que é predestinado as coisas, né? exatamente. Algumas pessoas não acreditam, mas olha uma história dessa, não é verdade? Exatamente. É verdade. Você que veio de fora, entendeu? Uma história dessa, eu fui lá me matricular, pá, foi pra outra. Fechou. Quando eu fui bolsista pelo Enem. Quando eu fui para poder me matricular na faculdade, eu ia me matricular em jornalismo, entendeu? Só que não rolou, não formou rolou. turma. Eu fiz a formação em comunicação social, publicidade e propaganda. Que legal. E trabalho em banco, olha que aleatório. Entendeu? Nossa. Mas tem tudo a ver, poxa, comunicação. Por exemplo, você falou, Descobri lá. quis fazer direito. Tá bom, você pode trabalhar no jurídico do banco. E jurídico do banco ganha muito bem, obrigado, tá? Jurídico do banco. Então, assim, a gente sempre conversa, né, Cleicinho? Assim, o banco é legal, né, a área bancária é legal porque ela é meritocrática e ela é democrática. O que é isso? Você passa por mérito e uma vez lá dentro, democraticamente, você pode ir para onde você quiser. Hoje a gente está na área de investimento. Hoje, nós aqui trabalhamos na área comercial do banco. Só que o banco, como qualquer outra empresa, ele tem outras diversas milhares de áreas. E você pode ser formado, você pode ser um tributarista e trabalhar no banco. Exato. Você pode ser um advogado e trabalhar no banco. Você não pode ser médico e trabalhar no banco. Você quer ser médico do Biólogo. trabalho. Não, mas assim, você entendeu? Assim, é interessante isso, porque a Paty, ela tinha a ideia na cabeça de trabalhar no banco, mas não era muito num banco que a gente conhece, era num banco background ali, num jurídico e tal. Então você vê. Mas é o que o Cleicinho falou, né? Quando as coisas acontecem e vão te levando, né? Pois é. Depois dessa que você entrou, você ficou 6 meses e você queria juntar grana pra fazer a faculdade. Foi. E aí a porta fechou pra direito. Eu lembro que eu voltei naquele dia com pouco dinheiro guardado. Eu não sabia na época nem o que era um CDB, então eu usava poupança boa. Era bom, ó, gente. Antes de 2012 a poupança era bom. Boa e velha poupança. Muito cuidado, Patrícia. Você tá sob risco de uma pessoa de investimento. Entre aspas, né? Era o que eu na época conhecia, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso encontrar aqui um curso que eu possa pagar, né? Administração? Não. Menosprezou e eu fiz, né? Não, mas não podia pagar. Tô brincando. Não podia pagar. E aí eu fui pra gestão financeira. Eu falei, gente, mas matemática. Cara, olha, cara, isso daí realmente. Não a gente fala, nossa, quando fala de matemática, a galera dá uma tremida. Quando eu fui tirar a CE, eu falei, cara, tem que mexer com HP, cara, eu não quero isso pra minha vida, não dá. Hoje não entendeu? vive sem, né? Exatamente, entendeu? É a primeira impressão, né? A gente olha, dá aquele susto, aí quando você vai estudar, economia, cara, entendeu? Aí, olha, entendeu? Você vai estudar, aí muda, né, o cenário. E você falou uma coisinha aqui, HP. Uhum. Aprovados?
Se puder fazer um cursinho de Aí HP, aí você jogou legal. faça um cursinho de HP, faz toda a diferença na vida. Total, total, 100%. A gente trabalha no banco lá, a gente não fica sem. É tipo sei lá, é igual É a extensão do corpo. igual o Uber precisa de um GPS, a gente precisa da HP lá. Sim, não, Essa é a detalhe, analogia. eu juro pra vocês, não é mentira, gente. Se eu pegar uma calculadora comum aqui, eu fico perdido. Porque Não dá. não, de verdade, eu não consigo mais fazer Cadê o enter? cálculo. Exatamente, tem que ter o enter, tem que ter o cálculo básico ali de soma, subtração. Eu fico perdido porque não tem o enter. Calcular, taxa equivalente, o cliente pede, ai, quanto vai dar o ano? Preciso ver quanto vai dar o mês, fazer um cálculo, descobrir a taxa, né? isso. Valor futuro, valor presente, precisa da HP. É isso. Total. E assim, Paty, quando você. Beleza, você queria fazer direito. Eu queria fazer direito, fui para gestão financeira. Beleza, mas para você escolher gestão financeira, como é que foi? Porque você saiu de um polo e foi para outro, assim, totalmente inverso, né? Mas você já pensava em alguma forma, poxa, eu acho que dá para fazer a parte de economia aqui, alguma coisa nesse sentido ou não? Sendo sincera, quando eu vi que a única faculdade que eu podia pagar era gestão financeira, eu chorei. Eu Você chorei. nunca gostou de matemática. Você não é muito Não. amiga da matemática. Não, eu chorei. Eu falei, aí eu coloquei um coraçãozinho do lado, assim, no papel e falei, vamos nessa. Vai chorando mesmo. Vai chorando e vai com dor, mas vai você vê. chorando e vai. Exato. Por exemplo, ó, a Paty, tava com medo, ela foi com medo. Ela foi contrariada. O importante é ser isso. Você tem que ir pra frente. Não dá pra você travar. Vai. É isso. Vai. Isso vai muito de encontro a trabalhar em banco. Trabalhar em banco, cara, assim, eu já trabalhei em outras áreas comerciais também, a parte administrativa, mas trabalhar em banco é uma constante luta de você contra você mesmo, né? Verdade. Verdade. A pressão existe e é muito forte. Foi isso que você falou. É o coraçãozinho lá, a pressão tá forte aqui, mas vai. Vai porque vai valer a pena. E você, no meio do caminho, você desenvolve paixão por aquilo, né? Nossa, eu me apaixonei assim. Eu fui fazer gestão financeira e fui aprendendo a fazer os cálculos e eu fui me apaixonando por aquilo. E naquela época a gente tinha um cenário de governo de pressão para taxa para baixo e eu fui começando a entender a dinâmica de mercado já ali de macroeconomia. E ali mesmo eu já comecei a falar, nossa, eu gosto disso aqui. Eu vou de cabeça, então. Aí onde que eu posso me aprofundar mais? E eu tive um professor, seu Haroldo, economista, maravilhoso. E eu falei, que curso que eu posso dar continuidade? Ele falou, economia. Aí eu falei, tá bom, fui pra cima. Terminei a faculdade, dei 6 meses de intervalo e fui bater na porta da outra faculdade para fazer um curso de economia. Eliminei. Gente, eu fiz um tecnólogo em gestão financeira. Foram 2 anos de formação, né? Então, com esses 2 anos, eu consegui eliminar, basicamente, acho que foram 4 semestres. Nossa, metade do curso. Basicamente, metade do curso de economia. E ali eu peguei as principais matérias que foram extremamente difíceis. Microeconomia, macroeconomia, que hoje é a minha paixão, macroeconomia. Então, eu digo que sim, que o estudo mudou a minha vida. Mas antes de tudo isso, né, enquanto eu estava ali na trajetória de me formar em gestão financeira, eu estava no banco, né? Então, pronto, tive uma faculdade. Com 10 meses de carreira de jovem aprendiz, eu fui efetivada no banco. Legal. Virei caixa. Show. Nossa, Você já que tinha sonho. alguma. Você já tinha, assim, lógico, né? Uma promoção, uma efetivação é sempre uma conquista. Mas você tinha alguma coisa do tipo assim, velho, eu quero fazer isso aqui. É pra lá que eu quero ir. Você tinha algum cargo na cabeça? Tinha. Na realidade, o que a gente fala muito de modelo mental. Isso, exatamente. O meu modelo mental sempre foi muito assim, traçar objetivos e ir checando no meio do caminho se eu estou fazendo aquilo que é necessário para que eu consiga atingir aquele objetivo, né? E quando isso não existe, eu fico extremamente perdida. Então, eu preciso de um foco. Então, eu olhava
pro que a carreira bancária proporcionava para os funcionários. E hoje uma carreira de banco, ela proporciona conforto, né? Sim, Tem os sim. benefícios, né? Total. Para que, assim, exige muito, mas você ganha muito bem também. Exatamente. Né? É assim, é o risco-retorno. Você vai trabalhar, tem pressão? Tem, não é fácil e tal, mas assim, financeiramente, Compensa. bastante. Verdade. Bastante. Muito. Muda vidas, tá, gente? Muda Muito. vidas. E aí eu trabalhei ali de caixa em torno de 2 anos e meio. E eu fiquei 10 meses em uma agência no Center 3. Eu me destaquei na regional Ai, que legal. como operacional. Assim, a gente era medido pelo nosso operacional e também pelo comercial. Uhum. Porque o caixa, ele tinha meta, né? Tinha meta ali de capitalização, meta de poupança programada, meta de débito automático. Uhum. E eu gostava de conversar enquanto eu estava ali processando, eu gostava de conversar com os clientes. E aí eu ali ia desenrolando, vendendo as coisas, Fazia né? acontecer, cara. E aí me destaquei na regional e fui para a maior agência na época do Banco Santander, que tem ali acho que é no estado de São Paulo, é uma das maiores, né? Que hoje, inclusive, fica no atual prédio que eu trabalho, na concorrência. Mas fui para lá e eu tinha um desafio, porque aquela agência, como ela era um antigo Banco Real, ela não tinha os procedimentos dos espanhóis, né? Uhum. Então eu tive que ensinar ali métodos para os outros Ah, caixas, legal. que eram de outra cultura, Uhum. e para coordenadores também. E Isso tudo novinha, você tinha o quê? 20 e pouquinhos anos? ali eu tinha 19, 20, mais ou menos. Novinha já com responsabilidade de treinar, ensinar, Porque até você superiores. Né? mudar a cultura é a parte mais difícil, né? E engraçado que aquela agência não batia a meta, a parte operacional tinha uma meta. E a gestora que me contratou, que eu, em memória, né, ela morreu no Covid, ela me deu carta branca, ela falou, eu confio em você. Olha só. Então, faça o que você quiser aqui dentro, só me traga para eu dar o aval. Aí eu lia, na época, livros sobre a proximidade e integração dos times. Eu falei, primeiro ponto é integrar o time. Vamos começar a fazer café da manhã, uma semana sim, uma semana não. Nossa, que diferenciado. Legal. Vocês veem, assim, só pra não perder esse... Você vê assim, né? Assim, a gente vai ouvindo, né, gente? Poxa, eu trabalho com a Paty é parceiraça, pessoal, menina 10. Só que olha como a gente vai aprendendo. Mesmo que a gente conheça a pessoa e conviva com ela no trabalho, olha como a gente aprende. Você vê que ela com 19 anos, olha a mentalidade dessa menina. Ela, uma pessoa de alto escalão, confiou nela, tá? Ela, pra fazer jus a essa confiança, o que ela foi buscar? Conhecimento fora, ler livro, coisa e tal, e fazer coisas que não estavam no escopo dela fazer. O que eu tô querendo dizer com isso? Olha como o a mais faz diferença. Você vê uma menina de 19 anos, 20 anos, que seja, com uma responsabilidade de gente grande e fazendo o a mais o tempo inteiro, o a mais, o a mais, o a mais, superando. Saindo do escopo, né? Saindo do Tradicional do escopo. trabalho, E né? assim, isso num banco, isso conta e conta muito, tá? Conta e conta muito. Você fazer o a mais, porque a ideia de você fazer a mais, pode ser que uma pessoa não veja, um gestor não veja, outro não veja, mas alguém vai ver. E esse alguém pode te alçar a um voo que você não imaginava chegar. Eu tive um gestor que ele disse que a gente tem que ser antes de ter, né? Então a gente tem que Eu ser. sempre acreditei não é? nisso. Sempre. É ser. Você é aquela questão da visualização, né? E você já tem traçar os objetivos. Ah, eu quero ser promovido, né? Tá bom, mas seja Como? antes. Exatamente, né? Aí quando chegar, você vai ter aquele cargo naquele momento, né? Então, muito legal, tá? Muito legal a sua postura. E o legal que foi dando muita visibilidade é que, assim, gente, a agência, ela tinha 4 cantos. Ela era do tamanho de um quarteirão da Avenida Nossa, Paulista. gigante. Era o tamanho tinham 100 funcionários naquela Nossa. agência. Então, a parte comercial ficava aqui. Então, como que eu ia chamar a atenção do gerente geral que estava aqui, sendo que eu estava aqui? Uhum. Do Do outro lado. oposto. Que não era apartada. Era um espaço para os caixas e um espaço para o comercial. Como eu ia chamar a atenção, sendo que eu queria virar gerente, Uhum. né? Na verdade, passei por uma transição. Eu pensava, eu vou virar assistente para depois virar gerente, porque aí eu vou estar completa. Uhum. Eu pensava assim. Quer fazer o caminho todo. Exato.
vou degrau por degrau. E aí eu comecei a pensar em formas de levantar a produtividade do time. Uhum. Então eu comecei a sugerir folgas e a gestora acatou. Tipo, como compensação. Você Como faz alguma compensação. coisa, você ganha esse... E não só aquilo. A gente tinha uma televisão. Em casa, eu montava umas apresentações e colocava as fotos dos funcionários que tinham sido destaque. Então, Ai, que legal. tinha o destaque do funcionário que não era tão comercial, mas ele estava segurando a fila do caixa. Uhum. Enquanto o outro amigo estava vendendo. Uhum. Então, tinha o destaque de autenticação, tinha o destaque de venda, sempre tinha os destaques. E aí, a gente foi começando a reconhecer as pessoas. E através do reconhecimento, pela primeira vez, aquela agência tinha entregue Olha que o legal. chamado, na época, Supermania, né? Ai, Que era a show. meta do Show. operacional. E ali, o gerente geral começou a observar o meu trabalho, surgiu uma vaga e ele falou, você vai ser gerente. Nossa, já pulou. Quer dizer, Parabéns, não passou nem por toma. assistente. Mas eu queria ser assistente. Ele, não, mas o sarrafo subiu pra você. Não, perdão. A régua subiu pra você. Eu, meu Deus. Então, eu quero que você saia do caixa e que você comece a treinar. E Olha coloca o crachá de treinamento. Eu, tá bom, vamos pra cima. Comecei a aprender sobre ser gerente. Comecei a me dar muito bem, comecei a me relacionar muito bem com os clientes. E aí ali, aquela carteira, era o chamado carteirão, tinha em torno de 15 mil clientes. Mas era compartilhado? Era compartilhado. Tá, entendi. Na época, eram 6 gerentes Tá. para atender aqueles clientes. Dava 800 clientes por pessoa. Nossa. Não, 6 vezes. Não, dá. Quanto que é? 15 mil? 15 eram mil, 15 15 mil. mil clientes dividido A por gente 6? nem Pô, dá rachava. 2 mil clientes por pessoa. É o carteira de 2.000 varejo e poucas hoje, pessoas, né? é. Uma carteira de varejo. Nossa, ali é um Hoje- desafio. Cara, gigante o atendimento, cara. Você É. parar pra pensar, 15 mil clientes em uma agência. Bem, já falando também do cenário ali no Paulista, né? Entendeu? Todo mundo passa por ali, né? É verdade, é verdade. E você, assim, eu imagino que nessa, que você teve essa surpresa agradável, né, de ser... Você já começou a pensar, por exemplo, num próximo passo academicamente, do tipo assim, cara, preciso fazer uma pós, ou preciso tirar uma certificação. Como que foi nessa transição pra gerente? Como que você... Porque assim, né, só pra abrir um parênteses aqui, conforme você vai subindo de cargo, tá, gente? A exigência acadêmica tua, ela vai aumentando. Então, quando você é um menor aprendiz ou uma pessoa, um estagiário e tal, às vezes não exige nem que você precisa ter faculdade, porque você tá iniciando. Os caras, as empresas... Quando você assume um cargo efetivo, você precisa estar numa faculdade. Quando você assume um cargo, tipo assim, de liderança igual da Paty, você tem que ter alguma coisa ali voltada a pessoas, inteligência emocional igual ela tem. Então, tô te perguntando isso porque você foi subindo o sarrafo, igual você falou. Como é que você foi acompanhando desse lado aqui acadêmico? Ah, muito boa a sua pergunta. Na realidade, antes de virar gerente, eu fui buscar informação com um gestor de outra agência, né? Eu era muito bem relacionada ali, com diversas agências. E aí uma delas me falou assim, você tem que ter CPA. Tem que ter CPA. Não tem como. E aí eu comecei pelo CPA 10, mas se eu pudesse Então, mas na época... indicar, seria o CPA 20. Hoje, né? Hoje. Mas, por exemplo, isso daí é que ano? Nossa, não me lembro mais. Mas que seja... Eu acho que foi em 2012. 2012. Cara, CPA 10 naquela Era o oportunidade era o ápice. mesmo. Hoje, assim, tudo bem, igual você falou, hoje, se puder começar pela CPA 20, melhor, até porque em termos de currículo não difere tanto. Assim, você vai estudar um pouquinho a mais pra pegar a CPA 20, já é um negócio mais diferenciado do que uma CPA 10. Mas naquela época, a CPA 10 fazia total verdade. sentido, né? E até porque a cultura de estudo era diferente. Porque a gente evolui conforme a gente recebe informação. A gente tá falando de uma época, quando eu tirei CPA 10, a gente não tinha nada de inteligência artificial. Não tinha. A gente não tinha nada disso, Mal de cara. internet. Exatamente. Então, assim, a informação chegava pra gente de uma forma muito mais retida e muito mais demorada. Então, hoje, todo mundo consegue pegar o chat GPT que você consegue estudar a certificação por aqui, é a realidade. É verdade. Entendeu? Então, hoje chega muito mais rápido. Por isso que, conforme a gente vai consumindo mais conteúdo, nosso cérebro vai sendo treinado e a gente consegue absorver as coisas até de uma forma mais fácil. É verdade. Mas, cara, eu lembro que eu estudei pra CPA 10, estudei com o professor Nilson, inclusive.
queremos você aqui, viu? Só pra te falar. Então, o que acontece? Nilson é sensacional. O que acontece? O Nilson, ele perguntou uma vez assim pra mim, Cleição, fala aí pra mim, com quanto tempo que o cliente tiver investido lá no CDB, ele não paga mais IOF? Aí eu, primeira aula, o que é IOF? Tela azul total. Real. Tela azul. Hoje em dia é uma pergunta boba, entendeu? Mas é aquilo, você trava, você tá começando. Então, naquela época, natural. era outra história. É. Hoje, realmente, começou do CPA 20 lá, você desenrola. E faz toda a diferença, porque quando eu migrei para o maior banco da América Latina, eu comecei a... Eu fiquei 2 anos e meio como gerente lá no Santander e migrei para o maior banco da América Latina como gerente também. E aí eu falei, cara, CPA 10 tá ficando Pra trás. isso aqui, então eu preciso tirar o outro, né? Preciso ir pro CPA 20, A CPA você pegou lá antes, no Santander, e aí quando você mudou, aí você já começou a pensar em outra. Comecei Tá. a pensar em outra. E Tá. aí comecei a estudar. E, gente, quando eu falo que o mundo dos estudos abre portas, fica ligado. Olha só. Tirei meu CPA 20, fiquei super feliz. Eu tirei 70% Nossa, da no risca. limite do limite. Ó, mas você Aprovada. que acertou 70 e o cara Cara, que acertou 100, os dois Exato, estão. Os dois- exatamente, os dois O exatamente. importante é passar. Exatamente isso. E, cara, eu lembro que eu tava me desenvolvendo. Na época, eu tinha muitos colegas que falavam, Paty, vem pra área de investimentos. É a sua cara. Você não tinha passado essa possibilidade na sua cabeça Não, ainda. eu falei assim, eu gosto de trabalhar com renda mais normal, assim, Sim, sabe? sim, sim. Eu não gosto de ficar explicando. Hoje eu amo, gente, mas não gosto de ficar explicando investimento. E é engraçado que, assim, na minha carteira, já naquela época, que era uma renda intermediária, não era alta renda, né? Eu fazia um trabalho muito bom de captação. Eu atendi o estado do Rio de Janeiro em plena crise e a minha Uhum. carteira de captação. Ela evoluiu durante aquele Olha período. isso. Assim, parece que os diferencial. sinais já estavam ali mostrando pra mim o caminho que eu devia seguir. E que eu resolvi ser Líder. uma team leader, chamado líbero, coordenador de equipe, Exatamente. backup, Nada a ver, gerente nada a ver geral. com A área já tava chamando assim, não, mas essa experiência de liderança eu quero ouvir de você. Porque é muito bom, né, gente? Vamos ser sinceros, você pode falar a sua visão, mas eu acho muito legal a parte de... de A parte, pessoas. os líberos, a parte, cara, de pessoas, eu acho sensacional. Tá? Você voltou pra investimentos depois, mas eu quero que você conte essa experiência, que eu acho No muito fim do rica. dia é tudo sobre pessoas, né, gente? Exato. Hoje a gente tá na área de investimento, o Cleicinho é gerente de conta, de alta renda e tal. O nosso trabalho é lidar com gente. Produto a gente tem, o outro tem, o aquele, o Zé, o da skin, todo mundo tem. Mas o relacionamento que você constrói com os seus clientes e com os seus colegas de trabalho, é isso que a Paty vai explorar um pouco aqui, é o que faz o nosso negócio, tá? Qualquer negócio, na realidade. É tudo sobre pessoas, tá? Tudo sobre pessoas. Exatamente. É assim, eu digo, eu era backup de gerente geral, né? Mas de certa forma você tem um cargo de liderança. Sim. E se eu posso dizer que ter um cargo como esse é você ser surrada todos os dias. Uhum. Porque cada pessoa tem um jeito. Exatamente. E você precisa aprender a lidar com cada pessoa, individualizar cada pessoa. Foram 4 anos e meio de bagagem. Uhum. Eu teve uma transição muito difícil durante esse período, de mudanças mesmo na instituição. Uhum. Desenvolvi ali pessoas que... O Michel, inclusive. Michelzinho, Aí, ó. você tá aqui, viu? Você Mas não tudo faz bem. besteira, não, que a gente puxa sua orelha na lata aqui, ó. Mas tem uma coisa que me deixa muito feliz, ver a contribuição. Hoje eu tenho pessoas que saíram da instituição e uma regional, numa grande corretora, Que né? legal. Um orgulho para mim. Ai, show de bola. Ter participado. Hoje eu vejo outros gerentes gerais que se formaram como gerentes gerais, outras pessoas que estão no alta renda se destacando. Então, assim, ver a contribuição e
as amizades que eu carreguei durante esse período, pra mim não tem preço, né? Exatamente. Você vê a pessoa crescendo, comemorar, assim, sabe? A Sim, vitória do sim. outro. Porque você tem um pedacinho seu ali naquilo ali, né? E aí eu Ai, entro você enxerga a isso. parte humanizada da coisa, porque é só quando a gente trabalha em diversas empresas ou a gente passa por diversas agências, se você tiver uma única empresa, não é o problema, é que você percebe que são ciclos, né? As pessoas estão ali com você naquele momento, mas em algum momento, independente de qual seja, cada um vai seguir o seu caminho, É, entendeu? exatamente. Saúde, Desculpa. inclusive, tá tranquilo. E é bom isso aí, Cleicinho, porque assim, você não sabe quem é quem, assim, quem você vai encontrar lá na frente, o que você tem que fazer? Plantar alguma coisa naquela pessoa que a Paty tá falando. Eu plantei uma sementinha que fosse aqui, me ajuda com uma assessoria de seguro, ela aí, me faz um crédito, ela aí. E é por Não sei o isso. quê. Ela plantava e as pessoas foram crescendo, né? E é por isso que o papel da liderança depende de cargo, né? Não tô falando de cargo. Às vezes você é líder no escritório que você está e você não tem necessariamente um cargo de liderança Perfeito, lá, exatamente. né? Então, Exatamente. a liderança, eu acredito que ela é muito A intuitiva, influência. é influência, é a pessoa, né? Natural até, É né? natural. E, assim, é por isso que eu admiro tanto essa parte, tá? De gestão. Mesmo que você não ocupe um cargo de gestão hoje, eu não ocupo, você não ocupa, um exemplo, você não ocupa. Um exemplo. Cara, você é um gestor ali de influência dentro do ciclo que você tem ali. Isso é super importante. Mas continua, a gente fala bastante. Fala muito, fala muito. Eu me modelei muito através disso, aprendi a calibrar um pouco o meu jeito de ser, né? Eu sempre fui muito, vamos pra cima, mas não é todo mundo que vai pra cima ali exatamente. naquela hora, não tá naquele estágio. É muito difícil você ter essa sensibilidade, né? De o outro não vai fazer a mesma coisa do que você faria. E não quer dizer que ele tá errado. Exato. Exato, às vezes é o timing da pessoa, às vezes ela É um tá jeito também, se né, cara? descobrindo ali, né? Então você tem que tomar muito cuidado, até mesmo para você não desestimular a outra pessoa por ela não estar no mesmo ritmo que o seu, né? Uhum. Ter uma compreensão, você depender das outras pessoas também para entregar suas metas não é nada fácil. Muitas vezes eu me vi prejudicada ali, né? Mas eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus. Primeiro lugar, ele sempre me deu o caminho, ele sempre me colocou naquele tempo de reflexão e de olhar para dentro de mim e conseguir passar por aquilo, né? E aí eu me vi num momento de carreira em que o meu cargo ia acabar. Sim, Por causa de alguma reestruturação. sim. Gente, eu senti paz, eu falei, cara, vai ser o que for. Então, aí a minha regional começou a provocar o meu gerente geral na época. Falou assim, coloca ela para alta renda, ela tem perfil. E eu, gente, como ela sabe que eu tenho perfil? Ai, os meus amigos lá no passado viram falando que eu tinha perfil. E fui para alta renda. Quando eu entrei no alta renda, adivinhem. E aí? Você acha? Qual Deu foi o tudo impacto? certo? Não, Como é que mas foi? é óbvio. É que assim, pra mim é spoiler porque eu já sei, mas imagina, gente, vocês acham, deu certo com essa menina aí, com tudo que ela tá falando? O que vocês pensam? Diga, porque eu não sei, pra mim é um mistério. Eu achei que deu tudo errado no começo. Foram 9 meses apanhando, tomando resgate. Eu não conseguia fazer seguro de vida. Eu não conseguia, gente. Difícil. É um público difícil de atender. E eu tava avançando. Eu tinha passado por jovem aprendiz, eu tinha sido gerente de contas de um segmento inferior ao alta renda. Eu fui coordenadora, vamos dizer assim, né? Sim, Líbero, sim, é muito sim. difícil do pessoal entender, né? Sim. Esse cargo, né? Coordenadora de equipe. Eram 15 gerentes e 3 assistentes na época. Eu já tinha passado por muita coisa e eu falei, cara, eu não apanhei tanto pra chegar aqui e baixar a cabeça. Comigo, não. Aí, Não. essa menina. Não. Ó, eu posso pegar um gancho aqui, isso que você falou é maravilhoso. Gente, pensa comigo, tá? Que a Paty falando aqui, minha cabeça vai a milhão. Vamos lá. Ela fez a trajetória dela. Ela apanhou pra caramba em todos esses anos. Foi gerente, não sei o quê, baixa renda, média renda, líbero. Apanhou. Na hora que ela precisou ser casca grossa, o que ela foi? Ela foi casca grossa. Ela foi casca grossa. A diferença, assim, uma das diferenças que eu vejo das pessoas
que são bem-sucedidas e as que não são bem-sucedidas é que não é nem, às vezes não é hard skill, às vezes uma pessoa que não é bem-sucedida, ela tem um hard skill melhor do que aqui, não tem nem um soft skill. Só que é isso daqui, ó, é resiliência. A menina tomando porrada, e ela toma porrada até hoje, porque eu sei que eu tô lá do lado dela todo dia, eu tomo porrada com ela, mas ela não desistiu, gente. Isso, assim, e casa um pouco com aquilo que eu falei lá atrás de você ter uma cabeça, um objetivo lá na frente, porque se você sabe o seu objetivo, você tem uma motivação. Se você tem uma motivação, o que é motivação? Motivo mais ação. Você tem um motivo, então você vai agir. A Paty, ela tomou porrada pra caramba, só que na hora que ela precisou aguentar, ela aguentou. E isso não tem preço, tá? Assim, isso é uma habilidade que não dá pra eu ensinar, o Cleison ensinar, nem a Paty. É vocês que têm que criar essa casca. E vou falar, no banco você precisa ter casca. Não vai pro banco achando que é mimimi, que, não, ele falou... Ar-condicionado! Não, é porrada. O trabalho das 10 às 4. Gente, é difícil. Então, assim, entendam como essa lição que ela tá passando é valiosa. Sejam casca grossa. Na hora que precisar, porque vai precisar, você vai ter que ser. Então, só queria fazer esse comentário porque me chamou muito a atenção esse negócio. E engraçado, né, gente? Eu fiz a entrevista pro Alta Renda com CPA 20. E aí, na entrevista, eu falei, eu estou estudando pro CEA. Muito e eu legal. vou passar. Olha aí. Eu vou passar. Ela falou, você tem certeza? Você não precisa se preocupar com isso, eu vou passar. Lá, acertei. Ganhou a vaga na hora, mas na hora. Não foi mais com 70, já aí foi com 86. Aí, eu tá já aprendi vendo? a fazer Tá vendo? conta. Experiência ajuda. Experiência ajuda. Mas apanhei. 9 meses ali sangrando. Acho que eu tive 2 meses só que entraram ali 20 milhões e eu consegui segurar. E eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aprender. Então, eu vou olhar pra dentro. Uhum. De novo, você olha pra dentro. Sim. E é o tempo inteiro olhando pra dentro pra você se transformar. Porque a vida, independente da carreira que você tá, você precisa se transformar. Exato. Você tem que buscar a evolução, Sim. né? E aí, eu falei, eu preciso aprender a falar com esse público precisa confiar em mim. Então, primeiro, eu preciso gerar proximidade. Eu tenho que ter uma constância de contato com esses clientes. Porque, só um parênteses, é um público completamente diferente. Não dá pra você comparar. Assim. E não tô dizendo que é melhor ou pior, mas é outro perfil. É outro perfil de Natural, pessoas. né? A né? linguagem. É outra linguagem. E na época, assim, os especialistas de investimentos não tinha tanto ali na minha carteira. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz, bom, eu preciso de braço. Vou trazer os especialistas de investimentos para dentro. Comecei a colocar ali, mapear toda a carteira, o que ele tem especialista, o que não tem. Vamos colocar especialista aqui, preciso. Vou precisar de braço. Vamos aprender a delegar, né, gente? Estratégia, né? Olha aí. Tá vendo? Estrategido. No grego, estratégia. Exatamente. E tá vendo como Estratégia. o cargo lá de coordenação lá fez total Ajudou diferença? Fez Total, total total, diferença. 100%, exato. Fez Imagina. total diferença. Eu falei, bom, já que eu tô tomando um monte de resgate, deixa eu ver o que é esse resgate. É compra de imóvel? É o quê? Não, gente, era saída pra concorrência mesmo. Eu falei, não, Ó, tomando não. tiro Vai na tirar asa. dinheiro daqui enquanto não aprender a falar É comigo. isso. Gostei. Vamos lá. Gostei. Por que você tá tirando dinheiro daqui? O que lá tem que eu não tenho? Eu sou ciumenta. Muito bom, cara. Fui me soltando. E, gente, o seu jeito de ser é perfeito pro lugar que você tá. Você não tá aí à toa. Exatamente. É o seu jeitinho que te levou lá. Acredita no teu jeito e vai. Por mais que você não saiba, porque às vezes você não vai saber. Nem A sempre maioria você das vezes você vai saber. A maioria das vezes você não vai saber. Vai saber. Mas vai mesmo assim, né? Tem que ir. Vai. E eu aprendi a falar sobre sucessão de uma forma perfeita. Caraca. Holding patrimonial. Aí, ó. Tá vendo? Aí, fui através do quê? Do estudo. Aí, gente. Estudando, sempre Ó, estudando. escuta essa menina. Não era só fazer a faculdade lá no passado, não. Você tem que continuar e isso. estudo, porque a vida, ela vai passando e mais coisas vão acontecendo e você precisa se atualizar. Exatamente. Porque senão você vai ficar no exatamente. passado, você não vai ter a vida que você quer. E você vai sim. ficar olhando lá na rede social
o amigo indo viajar, fazendo isso, fazendo aquilo, comprando carro. E você fala, meu Deus, Tô parado no É, tempo. é tô isso. parado no tempo. E todo mundo quer isso, vai. Claro, quem É, quer? claro, lógico que é, claro. lógico que é. Mas aí a gente tem que ser autorresponsável, né? É, lógico. eu Você não que tem que estou tomar lá. conta da tua carreira. Tem N variáveis, mas você tem que tomar conta. Se Né? você não. Exatamente. Protagonista da tua Foi o que você carreira. falou aqui no começo. O estudo muda, cara. Não adianta. O estudo muda. O Entendeu? estudo muda. Foi o que mudou, porque através do estudo eu aprendi a falar de sucessão e com pessoas também estudadas que me ensinaram. Eu participava, eu não tinha obrigação, tá? Mas eu chamava o especialista. Vamos fazer uma reunião com o cliente. Eu chamava o especialista, eu Tomava fazia frente. eu fazia a visita, eu tomava conta. Eram meus clientes. Então, enquanto eram meus, eu ia colocar todo mundo debaixo da minha asa, eu ia saber tudo que estava acontecendo naquela carteira. Então, eu administrava aquilo. Uhum. Então, muitas vezes, muitas pessoas, às vezes que já são inclusive gerentes, estão perdidas. É, total. E total. por quê? Porque não enxergam o propósito. Gente, gestão de carteira é propósito. É total, 100%. Eu enxergo hoje a gestão de carteira, e hoje pelo lado de especialista, mas eu enxergo como a realização do sonho de uma pessoa. Olha que especial. Sim. Eu podia olhar, eu nunca interpretei que nos meus cargos eu tinha meta. Eu não tenho meta. Uhum. O que eu tenho é assessoria. Uhum. Assessoria onde eu não me preocupo com qual produto eu tô, eu olho para a economia, eu vejo o que está acontecendo na economia, o que vai beneficiar meu cliente, qual que é o objetivo dele, ele quer comprar uma casa, Uhum. ele quer comprar um carro, Quer acumular, qual que é o eventualmente. valor que ele quer comprar, de quanto que ele precisa. Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou atender esse cliente para que ele realize o sonho dele. Quando você traz o propósito para a vida, fica muito mais fácil de Total. você encarar Uhum. as coisas, sabe? Sim. E estudando e continuando, você vai se desenvolvendo. Virei dali, me destaquei muito como gerente, e ali um gestor começou a me provocar muito. Ele falou assim: você não sabe falar. Você é muito expansiva. Ai, fala assim, então você precisa cuidar, você vai estudar. Ele falou: vá estudar. Você precisa estudar. E outra, você traz captação, eu achando que eu tava arrasando, gente. Você traz captação pequena, eu quero você milionária. Eu quero você trazendo captação milionária. Eu falei: você quer isso? Então tá Então bom. tá bom, então espera aí. Fui fazer um curso de oratória. Aí, ó. Boa. O curso de oratória tirou meu tipo, meu né. Vício de É um linguagem. vício que a gente não percebe, né? No dia a dia. Esse daqui, gente, é muito. Então, fui fazer um curso de oratória. Antes eu falava assim, cheia de gesto, e aí alinhou. A minha forma de falar foi mais. Foi uma comunicação mais silenciosa, Uhum. quando Sim. você aprende a se comunicar também com o corpo. Então, novamente, o estudo entrou aqui. Uhum. Então, foi onde eu fui me moldando e fui para a área de investimentos, que foi uma área super difícil de entrar. Agradeço o meu gestor ter me escolhido entre tantos candidatos. E que área disputada, hein? É uma área disputada. E assim, eu só vou aqui, antes da gente entrar na parte de investimentos, o quão rico é essa informação que você trouxe aqui. Porque a gente tá falando hoje, eu vou falar agora para o alta renda especificamente, tá? Eu trabalhei no varejo, hoje eu tô no alta renda e tem diversas pessoas que estão buscando o alta renda. Esses pouco mais aí de 2 minutos que você falou, para quem quer entrar no alta renda, tá? E para quem quer permanecer no alta renda e buscar alta performance, assista novamente esses poucos minutos que você falou aqui agora. Porque é muito difícil você encontrar pessoas que falem de um propósito de uma carteira, Isso como game você changer, falou tá, agora. gente? Isso é game changer. Isso muda a percepção. Essa visão que você me falou, eu trabalho na alta renda, mas isso já virou uma chavinha até pra mim. De verdade. Porque são dias e dias, né? Nós temos meses que a gente tá com a performance top e temos meses que a performance tá ali, né, mediana. Mas aí entra o propósito da carteira, entendeu? Qual o propósito que você quer dar para aqueles seus clientes e qual o seu propósito de vida. Cara, sensacional. Parabéns, tá? Eu tenho que trazer isso daqui porque se você quer entrar no alta renda, você tem que voltar e assistir novamente. Se você já é do alta renda e quer alta performance, volta também, tá bom? Exatamente. Assim, e é só para não perder esse gancho, eu vejo o nosso trabalho em especial, né, assim, especialista de investimento,
Imagina o seguinte, a gente atende gente que tem dinheiro, tá? O cara acumulou na vida dele, certo? Teve uma linha do tempo, o cara trabalhou, abriu mão das coisas, construiu um patrimônio. Cara, não tem nada mais bonito do que você pegar esse patrimônio na mão, que é o que a gente faz lá, e alocar ele da melhor forma, cuidar disso, porque não assim, é indissociável o patrimônio do cara da vida do cara. Aquilo ali é a vida da pessoa. Gente, eu tava conversando com um cliente nessa semana, agora, semana passada. Ele falou assim, Lucas, eu saí de uma determinada instituição, fui pra vocês, porque lá eu fui enganado, e isso é o dinheiro da minha vida. Eu abri mão de passeio com a minha esposa, eu abri mão de coisas pros meus filhos pra acumular isso daí. Eu virei pra ele, eu saí da minha vestimenta de especialista e falei assim, fulano, não vou citar o nome dele aqui, mas fulano, cliente, você tem a minha palavra, Lucas, pessoa física de homem, que o seu dinheiro vai ser bem cuidado aqui. Então, gente, assim, por que eu tô falando isso? Pra atender esse público, é o que ela falou, é propósito. Você não pode chegar lá e falar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que colocar esse produto, blá, 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 blá. Se você não tiver essa ideia inicial, eu estou cuidando da vida de uma pessoa aqui. E aí, tecnicamente, você vai explicar o que é uma sucessão, previdência, uma holding, não sei o que lá, seguro e tal. Mas o propósito inicial é cuidar de vidas, É entregar valor, né? Entregar valor, né? entregar valor para uma vida, tá? É isso. Sensacional. Amar o que você faz. E, assim, o amor, ele não é algo que você vem se apaixonando. O amor é constância. É isso, né? é escolha, né? Diária. É uma escolha diária, né? Então, o amor que eu desenvolvi pela minha carreira, ela tá ligada a todos os fatores, a ter apanhado muito, a ter me desenvolvido muito pelas pessoas que passaram, mas principalmente pelos meus clientes. Uhum. Os meus clientes são a minha paixão diária, porque por mais que muitos deles atendam sem vontade de atender, que às vezes acontece, a pessoa tá na correria, poxa, eu sei que ali tem uma vida acontecendo, né? Exatamente. Então, desse lado de cá, ele pode ter a tranquilidade que eu tô fazendo o meu melhor por ele. E isso vai fazer toda a diferença. Não quer pra dizer ele. que a gente acerta. Muito pelo contrário, né, Paty? A gente erra pra caramba. Muito. Se bem que os meus calls foram muito assertivos. Não, ela me mostra. Ela fala assim pra mim. Apurados. Ela fala assim pra mim. Nossa, olha aqui que eu fiz esse cara que, tipo, 2, 3% no mês. Eu falei, o que você tá fazendo? O que é isso? Tem que aprender com a menina. Ela é boa. A Paty é muito boa, tá? Ela é muito fera. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, você cuidar da pessoa não quer dizer que você vai acertar todas. Nem que você vai errar todas, pelo contrário, até porque a gente faz algo assim, pautado dentro de uma institucionalmente falando, a gente não faz a nossa cabeça. Mas o ponto aqui é, mesmo nos erros, a gente chega pros caras e fala, Paty, olha só, lembra que nós pensamos isso aqui? Então, deu ruim. O que nós vamos fazer? Traz o problema, já traz a solução. Você tá cuidando da pessoa. Você não tá, Paty, putz, deu ruim aqui, é isso aí. Não, volta com ele. Entendeu? Então, assim, essa responsabilidade com a vida, né, que tá ali, a gente não enxerga a vida inteira da pessoa, mas a gente enxerga uma grande parte, que é a parte patrimonial, a parte financeira da conta. Imagina um cara, Cleicinho lá, imagina um cara, eu preciso aqui de uma solução, porque eu preciso comprar um imóvel e porque eu tô de aluguel, agora eu arrumei dinheiro pra comprar, mas eu não tenho. O Cleicinho vai e ajuda, um financiamento, um crédito com garantia de investimento, não sei o que lá. Isso. Minha mãe, não sei o que lá, morreu, agora eu tenho medo, um seguro de vida. Então, assim, você cuidar dessa parte da vida da pessoa, que é uma importantíssima parte, principalmente para ela, é o que faz o nosso trabalho valer a pena todos os dias. Independente se a gente erra ou acerta, tá? E eu acho que a gente tem que ter uma noção. Apesar que a parte só acerta. Mas... Tá vendo? A gente tem que ter noção do grau de importância que o serviço financeiro, né, através do banco, através ali da corretora, ela traz para o cliente. O que eu costumo fazer? Isso aí é uma visão, depois de muito tempo de banco, que eu passei a ter, porque eu saí da agência física e fui para agência digital, e aí eu ligo no telefone, o cliente atende, aí eu desligo, ligo para outro, desligo, ligo para outro. Aí, qual foi a minha percepção? No dia a dia, eu comecei a ir na padaria, aí eu falei, cara, às vezes eu tô no escritório, eu ligo, o cara que tá aqui na padaria tá atendendo. Entendeu? Ele tá vivendo um outro mundo, entendeu? Exato. E do nada o gerente do banco liga pra ele. Cara, ele parou pra me atender na padaria. É muito entendeu? especial. O negócio dele, o bicho negócio pegando dele. aqui. Eu fui no consultório médico, entendeu? Passar com a minha médica. Eu falei assim,
Cara, olha a quantidade de pessoas na sala de espera que ela tá esperando pra poder atender, porque é a vida dela aquilo ali, e ela pega o telefone e me atende. Então, quando a gente tem a percepção disso, o cara tá na obra, o cara tá trabalhando, o cara parou pra atender o celular pra falar com você. A gente tem uma noção muito maior do papel que a gente tem na vida das pessoas. Sim. Se você não tiver essa noção, que é isso que você trouxe, que é isso que você trouxe aqui, a gente não desenvolve um trabalho de valor, né? Então, exato. é importantíssimo, mais uma vez, quem tá em banco tem que ter essa visão. É a visão de entrega de valor, né? Exato, entrega de valor, proximidade, conexão, né? A confiança do cliente. Ele só vai parar para te atender a partir do momento que você demonstrar, não de forma, às vezes, intencional, eu vou falar desse jeito para ele. Não, tem que ser uma entrega sua. Exato, naturalmente. Ele vai sentir. Exato, isso, exato. sim. E aí, quando dá essa conexão, e aí você gera um relacionamento, e aí, depois você gerou o relacionamento, aí tem cara que é cliente que é amigo meu, o cara me liga, eu falo dos meus negócios, falo das minhas coisas e tal, o cara fala dos negócios dele pra mim, a gente troca um monte de ideia, porque deu esse encontro, essa conexão. Por quê? Porque você foi cuidadoso, você foi lá, você foi proativo, você foi lá, você cuidou, você analisou de fato, né? Só, não, esse aqui eu vou fazer isso aqui. Não, você não vai fazer isso aqui, você vai fazer o que o cara precisa, né? Às vezes, perguntar da vida do cliente, gente. Perguntar mesmo. Não, É isso mesmo. não, quantos filhos você tem? Não é isso, não. É falar assim, como é que foi seu final de semana? Foi bem? Exatamente. E Foi aquela viagem que você isso. fez Aquela e tal. viagem, exatamente. Gente, Como é que tá teu filho? Cara, é engraçado, só pra não perder essa história aqui, senão eu vou esquecer, Cleiton, me perdoa. eu Eu tenho falei uma também, eu vou na próxima. Eu falei essa semana. Hoje nós estamos. Tá. Eu falei na segunda-feira, eu falei com um cliente, ele tem 89 anos. E esse cara. Ai, que ele... susto. Achei que ele tinha 89 milhões. Me dera. Não tava nem comigo. Mas 89 anos. Esse cara, ele foi diretor da Bolsa do Rio. Nossa. Cara, isso foi, sei lá, nos anos 70. E eu liguei pro telefone pra falar no assunto com ele, eu fiquei com ele, tipo, quase uma hora, assim, 50 minutos, eu fiquei... Isso é sério, essa história, não é zoeira. Eu contei, eu falei do que eu queria falar, 3 minutos, e 47 minutos eu fiquei escutando as histórias dele, que ele ia na bolsa olha e que pegava os legal, balanços da empresa e não sei o que tinha e fazia as ordens. E é um negócio tão legal que eu falei pra ele assim, falei, sabe o que é mais legal disso? Que esse início aí nos anos 60, 70, lá quando o senhor começou isso, ele evoluiu de uma forma que hoje eu trabalho com isso. Não diretamente na Nossa, bolsa, é mas com verdade. produtos de bolsa. De bolsa. E você tá falando da história da minha profissão. Uhum. A minha profissão só se desenvolveu por causa disso daí. Exato. Fantástico. E aí a gente tava conversando e tal, e criou uma baita conexão. Então, assim, é o que você falou. A gente tem que se interessar pelas pessoas, pela vida das pessoas. Interaja com as pessoas. É tudo sobre pessoas, gente. Tudo sobre pessoas. É sobre mudar vidas, é sobre propósito, é sobre você fazer a diferença na vida do outro. É você plantar uma sementinha num cara que amanhã vai ser um gerente geral de agência. Você plantar uma sementinha num cliente que amanhã vai te indicar outro porque tá numa dificuldade, você vai ajudar. Tudo sobre pessoas, gente. É tudo sobre pessoas. É isso mesmo. É verdade. E É verdade. eu tive um caso, falando de você se envolver com a vida do cliente, um colega, tá? Não foi comigo. Ele atendeu uma cliente, a cliente estava devendo o banco, né? Desesperada em linha, ele se acalma, não é assim, a gente resolve as coisas de uma outra forma, a gente vai buscar negociações para você. A ligação ficou muda. Aí, só que ela tava chorando, tava desesperada, tal, a ligação ficou muda. E aí caiu a bendita ligação, né? Aí ele pegou, ele falou, cara, não, isso aqui não tá normal. Ele ligou, pegou o endereço dela no sistema e ligou para o socorro, ligou para a ambulância. A ambulância chegou em casa, ela tava tentando, né? Enfim, E aí o que acontece? O filho dela ligou para ele depois, contou a história. Falou, cara, você salvou a vida da minha mãe, cara. Olha que Entendeu? Nossa. O Você quão salvou a vida da minha mãe. precioso. Vale Então, mais assim, que você bater qualquer meta. E ele na falou vida. assim, cara, eu não sabia que ela tava com esse problema, entendeu? Eu não sabia que ela tava com um problema financeiro. Então, você fez parte de algo aqui que ia mudar totalmente a nossa vida, entendeu? Resolveu, enfim. Mas assim, a gente não tem noção da importância de uma pessoa estar do outro lado da linha, o telefone é uma videochamada, o que pode fazer na vida de uma pessoa, entendeu? Inclusive, eu tenho uma história também, isso me marcou muito. Eu lembro, eu tava até no começo da carreira, né? E eu precisava fazer seguro de vida naquela época, né?
E aí eu liguei para um cliente que eu vi que ele tinha muito empréstimo. E todos eles tinham aquele seguro prestamista. Uhum. Menos 2 empréstimos. Uhum. Eu falei, 2, não contratou. Achei estranho. Aí eu liguei para ele. Eu falei, olha, faz um seguro de vida. Você tem 2 empréstimos que são altos. Se você vem a faltar, isso daqui vai entrar no espólio. Seus herdeiros vão ter que pagar. Ele, não. Eu falei, faça. Eu faço aqui para você um seguro acessível, mas faça um seguro de vida para cobrir essas dívidas aqui, né? E para sobrar algum dinheiro. Aí ele faz então para mim um cálculo. Apresentei o cálculo para ele. Uma semana ligando para ele. Ele falou: me liga daqui a 2 dias. Liguei 2 dias. Ele falou: ainda não sei, tô pensando. Passou uma semana mais ou menos, né? E eu insistindo e ligando, e ligando. Aí ele: ai, Patrícia, você me deixou encucado. Vou fazer o seguro. Tá. Lembro, acho que foi R$ 127, alguma coisa assim, o seguro. Eu falei, tá bom. Passou um mês, eu liguei pra ele porque eu vi que a conta dele não tava remunerando aquela remuneração automática, né? Uhum. Aí eu liguei pra ele pra falar sobre a remuneração automática. E eu ligando, o telefone não atendia, eu fui buscar os chamados, né, da conta. Aí eu vi lá, sinistro, morte. Aí eu falei, não acredito nisso. O cara faleceu. Ele teve um infarto na mesa do trabalho. Nossa. E aí depois eu falei com a esposa. Aí ela falou, muito obrigada. Se você não tivesse insistido, eu hoje ia estar com uma mão na frente e outra atrás. Porque a nossa situação financeira não estava boa. Ele estava pegando muitos empréstimos. Sim. Então, ainda bem que grande parte dos empréstimos tinham prestamista, mas graças a Deus, Exato. eu insisti ali no seguro com aquele homem, porque foi o que mudou ali a vida da Se viúva. muda a Exato. vida, gente. Exato. Muda. E assim, e como que você chega nesse... Não é nesse nível, assim, não quero colocar a gente superior, não é isso, tá? Mas como que você tem esse entendimento, tá? Através de experiência e através de estudo. Que é o que a Paty tá falando desde o começo. Você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que tirar certificação. Numa certificação você aprende como que funciona isso, como que funciona aquilo outro, como que não é, as regras. E aí, porque assim, não é a certificação que vai... É a certificação que vai te alavancar, na carreira. Só que ela te traz experiência, ela te traz conhecimento para você aplicar nesse tipo de situação. Experiência. Cara, ela anteviu. Ela não sabia que o cara ia morrer. Não sabia. Mas e se? Exato. E não é Salvou assim. a vida. É quando. É quando? É Boa, quando. Perfeito. Salvou a vida. O rapaz ligou, salvou a vida do outro. Então, assim, gente, assim, é claro que eu não tô querendo correlacionar, ou você tira a certificação, você não vai salvar uma vida, não é isso. Mas você percebe que tem uma relação do tipo assim, cara, o que eu aprendo ali, eu posso aplicar pra minha vida prática. E em algum momento, essa aplicação na minha vida prática vai fazer a diferença na vida de alguém, tá? Então é uma coisa que decorre da outra. A gente se torna um ser humano melhor quando a gente vai vivenciando esse tipo de coisa, cara. Porque assim, a gente está em uma cadeira de investimentos, uma cadeira de gerência, mas amanhã você pode estar fazendo qualquer outra coisa da vida. Você pode estar na praia, cara, lá, fazendo nada, entendeu? Me Rachando aposentei. coquinho. Exatamente. Milionário. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu me aposentei. Porque tem isso também, Tem, né? também. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo, Então, assim, claro. a gente tá nessa cadeira hoje, mas a gente tem um prazo de validade para o trabalho. É a realidade. E o que a gente leva pós-trabalho, né? Então, você leva o conhecimento, você leva a experiência que você teve, né? Exato. É a única coisa que é intributável, ninguém vai tirar de você. Cara, vai. Conhecimento isso, vale a pena. E outro ponto, tá? Hoje, quando eu penso na minha aposentadoria, eu dou graças a Deus aos estudos, porque hoje eu sei quais são as Nossa, é alternativas para gerar uma renda passiva, para montar uma carteira que me deixe, que me permita passar viajando se eu quiser. É isso. Exatamente, É isso. É exatamente. o objetivo, né? É o sonho, de verdade. Então, É isso que eu quero também. Vou começar a sentar mais na mesa dela, perguntar o que ela tá fazendo, Tá vendo? ganhando muito dinheiro. Eu quero ser. A gente é o mesmo cargo, mas a gente ganha diferente. Não é igual. E aí, voltando, né? Falando já que vocês são o mesmo cargo, né? Área de investimentos. Me fala aí, como é que foi essa? Você fez a transição e agora você ia começar a falar que você foi para a área de investimentos. Como é que foi essa transição? gente, chegando lá, imaginem,
Foi fácil? Eu sei, de novo, eu sei o final da história. E eu vou falar de novo. Eu não sei, então me conta. Não foi nada fácil. Verdade. Jurem, eu não sabia muito bem como que era um FII, fundo imobiliário. Como que funcionava um CRI, um CRA e uma debênture de direito? Hoje ela é a rainha disso daí, tá? Só pode dizer. Gente, aquilo ali é uma bênção. Aquilo ajuda demais o cliente. Muito bom. Então, se muito bem estruturada, com muito cuidado, com diversificação, Uhum, dá muito sim. certo. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi principalmente sobre investimentos, a contar com as pessoas. Diversas vezes eu não sei o que fazer, porque como eu já desenvolvi uma confiança, eu tenho 10 meses ali, então, apesar de estar 10 anos nessa instituição, ali naquela área eu estou há 10 meses. Então, eu desenvolvi uma confiança com os clientes que ele fala, faz se você quiser, eu tô vendo o resultado da minha carteira. Caraca. Então, É desse jeito, é verdade. você falou que isso é bom? Tá bom, eu sei que é Tá bom. vendo? É um relacionamento, né? O que eu faço? Quando não tá bom, eu falo, isso aqui não tá bom. Ó, não tá atingindo aqui os 100%. Não tá atingindo por causa disso. Vamos mudar isso aqui. Vai machucar aqui, mas depois você vai me agradecer. Então, vamos mudar. E você vai falando a verdade. Porque quando tá bom, geralmente faz o quê? Não vou falhar. Exatamente. Se esconde, vai embora, Não, tem some. que falar, mostra a cara. É isso. Ó, É isso aqui isso. não tá bom. Tá, ó, isso aqui teve uma guerra com a China e Estados Unidos. O seu fundo, ó, Despencou. despencou. Calma. Vai voltar. Por que vai voltar? Estar antenado. É Tem que estar antenado o que tá Fundamentado. acontecendo. Exatamente. Eu De novo, mudei. conhecimento. Eu mudei a minha rotina totalmente quando eu fui para a área de investimentos. Era morning call todo dia. Não tem como, não. Não tem como. Tem que ouvir morning call todo santo dia. Tem que saber o que está acontecendo no mundo. E saber o que está acontecendo no mundo vai te levar a variáveis. Por que os meus calls foram acurados? Gente, acurado. Hoje eu aprendi que assertivo é claro. E acurado é acerto. É isso. Por que os meus calls... Aula de português aqui gratuito pra galera. Semântica, hein? Aula de semântica. Por que os meus calls foram acurados? E eu me mantinha atenta. Então, por exemplo, o Trump vai se eleger. Então, antes do Trump se eleger, eu já vou montar uma carteira voltada a Trump. O que o Trump vai fazer? Ele vai trazer um cara que é pró-cripto. Elon Musk. Legal. Então, vamos montar uma carteira posicionada aqui para cripto. Tá, mas ele vai provocar uma guerra tarifária com a China. Então, ouro. Ouro é um ativo de segurança, então eu vou para ouro e vou para cripto. Então, Trump ganhou, faturo na cripto e exatamente isso que aconteceu. Eu tive um cliente que ganhou R$9 mil em uma semana. bizarro Numa isso. semana. Montando posição pró-Trump. Então, montamos a posição pró-Trump. Legal. Tá, não dá para adivinhar o que vai acontecer no mundo, mas espera aí, o que está acontecendo com a taxa de juros? Taxa de juros... a taxa de juros está elevando. Não se iluda. Vamos ver o que está acontecendo no futuro, por causa do BI futuro. Então, você se mantém antenado, busca ferramentas para isso o tempo inteiro, você ouvindo informação. E para as pessoas que querem, porque tem muita gente que quer ali, que tá no alta renda, mas quer migrar para a área de investimentos e não sabe como. A chave tem que saber o que está acontecendo no mundo. Verdade. Exatamente. Você não vai para a área de investimentos se não souber. E dentro desse saber o que tá acontecendo no mundo, tá? Tem um negócio assim que eu acho que é muito importante e que eu acho que é muito negligenciado. Troque com seus pares, tá? Troque com seus pares. Por quê? Porque eu não bebo da mesma fonte que a Paty. A gente bebe, eventualmente, a gente intersecta entre as fontes que a gente bebe, só que ela na casa dela, ela bebe de outra fonte. Eu bebo de outra, eu escuto outra pessoa. E aí esse cara me agrega. E aí tem um outro cara que agrega pra ela. O que a gente faz? A gente troca entre, esse cara aqui eu vi, blá, blá, blá. E aí você vai fazendo uma construção de cenário, eventualmente, pra uma recomendação, ou mesmo pra você entender o que tá rolando e tal, que é muito mais rico do que você sozinho, entendeu? Então, assim,
pra mim é muito negligenciado e eu acho que assim, pra você fazer uma recomendação de investimento, se você não souber o que tá rolando, você tá perdido, é igual cego em tiroteio, não sabe o que tá acontecendo, você tem que saber de fato e você vai saber bebendo de boas fontes e trocando com seus pares. Troquem com as pessoas, gente. Isso é muito importante, tá? A pessoa, ela não tem uma percepção. Cara, direto eu e a Paty, a gente senta lá, o que você tá fazendo? Ah, não, eu tô fazendo isso aqui. Ah, e esse papel aqui? Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas e esse fundo aqui? Ah, não, mas esse aqui não tá. Ah, esse aqui tá fechado. Cara, tem fundo que às vezes eu tô aplicando, o fundo tá bom pra caramba, e a Paty aí, você viu que fechou? É desse jeito o nosso dia a dia. Verdade. É desse jeito. Porque a gente troca muito, tá? Então, você conversar com seus pares e você... É muito negligenciado isso porque a gente se enxerga no mesmo nível, entre aspas, ali, entre aspas, organizacionalmente, né? A gente se enxerga na mesma hierarquia. Sei lá, o cara não vai me agregar nada. Isso é muito errado, tá? Muito. É muito errado. O cara vai te agregar e pode agregar muito. Inclusive, eu até vou soltar um comentário aqui. Como eu era gerente, eu tinha muita demanda. Porque você cuida de todo o ecossistema do banco, né? Então, você cuida de empréstimos, você cuida de investimentos, você cuida de cartões, você cuida de seguros, você cuida de tudo. E tudo que dá problema você resolve. É isso. Então, eu falava com uma média de 226 clientes por mês. Nossa. Assim, É quase a nossa carteira hoje. eu falava com 226 clientes porque eu tinha uma métrica ali, eu acompanhava na risca o que eu tava fazendo, né? Então, assim, era por todos os canais, WhatsApp, telefone, tudo, Loucura e-mail. total. E quando eu mudei para a área de investimentos, aqueles 15 anos acelerada de carreira, eu falei, meu Deus. E agora? Porque o que eu faço? Porque agora eu não tenho mais a mesma quantidade de demanda. E você fica um tempo ali Pra se adaptar, né? sem saber o que fazer. Porque você, imagina, se você tá acostumado a fazer tudo tão rápido, aí você faz os contatos rápido com todos os clientes. Exato. Você consegue acompanhar a carteira rápido, porque você tá sempre ali trimestral, bimestralmente olhando carteira e chega uma hora e fala assim, você fez o que você precisava fazer, chega uma hora que você, e aí? Lucas, eu não sei o que fazer hoje. Posso ir pra casa? O que eu faço? Aí ele, não, peraí, vamos ver. Fez isso, fez aquilo, o que você precisa melhorar? Vamos olhar a tua carteira. Minha carteira, dá pra fazer isso. Isso, aquilo aqui, tem muito trabalho aqui, Patrícia. Aqui. Pode ir pra casa, não. Fica Não. aqui. Tem que fazer isso, Deixa eu ver qual que é a melhor forma de fazer isso pro cliente. Vai gerar bom negócio pra ele? Em primeiro lugar, Claro. pro cliente, né? Claro. Vai ser muito bom pro cliente. Aí entra carteira por carteira, projeta retorno, vê que é bom. É bom, vamos fazer. E faz. Que legal. E vai. Cara. E continua. Terminei. Semana seguinte, e agora? O que eu faço? Foi 15 anos acelerada, cara. Agora vamos planejar o próximo semestre. Lucas, me ajuda, vem cá. O que eu faço aqui? Não, vamos ver a carteira. De novo. Aí eu olho pra outra, vindo com recurso. O que você tá fazendo? Como que você tá fazendo? Eu olho pras referências. Trocar. Tem que trocar, Tem que gente. trocar, porque é aquela coisa da fonte, cada um tem uma fonte, cada um bebe de uma fonte. No caso, eu vou beber a minha água. E assim, essa questão, isso é muito legal, vocês dois trazerem essa realidade da área de investimentos, porque aqui, nos episódios que nós trouxemos aqui, falamos muito sobre a parte gerencial, que foi o que você disse, a parte da cadeira do gerente. A cadeira de investimentos, todo mundo diz, é muito diferente, entendeu? Mas aqui é legal aprofundar o quão diferente é realmente, né? Porque isso que você disse é verdade, né? Você quando trabalhou vendendo proteção, era uma loucura também, sabe disso? Também. Cara, a cabeça não para. A cabeça não para. Não para. A cabeça de vocês eu também sei que não para, mas ela trabalha de uma forma diferente agora, não é isso? cara? Exatamente, assim, a forma como eu enxergo o nosso trabalho, assim, eu vejo mais, até porque, assim, as coisas acontecem demoradamente, assim, no médio e longo prazo. Então você monta uma posição pro cara hoje, putz, pode ser que no mês que vem o negócio estoure, o cara fica feliz pra caramba. Só que ele vai ver a construção, porque assim, no fim do dia a gente trabalha com acumuladores, né? São pessoas que são superavitárias e que investem no dinheiro. Então, pro cara enxergar que o negócio dele andou, vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano pra dar um ciclo. Então é mais longo prazista. Então você consegue ter tempo de sentar, deixa eu gastar
meia hora com a carteira desse cara aqui, deixa eu pensar, deixa eu ver. O que eu já conversei com esse cara, o que eu não conversei? Tem dinheiro fora? Não tem? Pá, pá. Então você vai começando a estruturar aquela carteira pensando mais no médio e longo prazo. Porque às vezes o cara não tá nem esperando. A gente é mais ativo. Sim. A gente não tá. O cliente não tá esperando que a gente vai ligar. O gerente, tudo bem, tem também a parte ativa também. Mas assim, você resolve muito mais problema, é muito mais demanda recebendo bastante, do que demanda gerando. E a gente gera muito mais demanda, gera muito mais interesse, gera muito mais provocação no bom sentido da palavra. É por isso que a conversa tem que ser mais estruturada, né? Então você precisa de mais tempo para você se organizar, sabendo que o resultado que você vai ter na sua carteira, que seus clientes vão ter, também são mais longo prazistas, né? Não é ali na hora. Exato. Às vezes você está montando uma carteira que você vislumbra ter um resultado mais efetivo em 2 anos. Exatamente. Eu agora estou me posicionando com carteiras em que eu sei que elas vão performar muito bem agora, mas que eu vou ter um novo ciclo ali de Exatamente. daqui a 2 anos. Eu concordo com você. E aí... Perfeito. Você trouxe a questão de atualização de cenário. O especialista de investimentos, ele é um vidente, né? Ele tem que prever o que vai acontecer, é verdade. A minha esposa, ela fala, cara, você acorda de manhã ouvindo jornal. Eu falei, não é jornal não, é o Morning Call. Aí ela, abaixa essa televisão, cara. Se a gente não fizer isso, e olha que eu não tô na posição de vocês são gestores de patrimônio, entendeu? Mas você talvez queira chegar lá, porque você já tá se... Exatamente, e aí, preparando para, né? Exato, e assim, foi o que você disse, foi o que você falou, é uma mudança de hábito que a gente tem que ter, que quem tá em volta, por exemplo, a pessoa que é um gerente, é um assistente, né, e se você deixar, você vai fazer os mesmos movimentos que aquelas pessoas, só que você quer ir pra um outro lugar, então você tem que fazer um movimento diferente, e aí quando você faz diferente dos outros, você se sente excluído, é estranho, né? Você se sente excluído, verdade. Quantas vezes eu não me senti assim quando eu estava no alta renda, como gerente? Porque, imagina, você tem um sistema todo interligado. Então, se você sai para fazer uma visita, outro tem que estar ali segurando a bronca para atender os seus clientes. É isso mesmo. Só que, assim, você não pode também deixar de focar naquilo que você deseja para tua vida, porque afinal você é o protagonista da tua carreira. Perfeito. Claro que não deixando de jogar em equipe. Sim. Né? Mas, e por isso a importância também de valorizar as pessoas, né? Mas eu precisava sentar numa cadeira que eu queria. E eu precisava visualizar aquilo. Então eu precisava ser diferente. E você ser diferente, às vezes, momentaneamente, não vai ser todo mundo que vai entender. É isso mesmo. Então você vai se sentir excluído. É isso mesmo. Mas é você com você mesmo, no final do dia, você olha no espelho e fala, você é uma máquina de vencer. Valeu a pena, viu? Valeu, Luidinho, valeu a pena. A gente, assim, isso daí vai muito de encontro, na minha visão, assim, com você improve yourself, tipo assim, você melhora com você mesmo, tá? No sentido de você adquirir conhecimento e adquirir competência técnica, tá? Quando você chega na área de investimentos, que é o nosso caso, vários assuntos eles vão se interligar, tá? A gente trabalha com investimento, majoritariamente trabalha. Só que a gente na verdade trabalha com a vida financeira do cara. A vida financeira do cara envolve investimentos, envolve sucessão, envolve um planejamento tributário eficiente. Vou dar um exemplo, tá? O cara tem 30 milhões em imóveis e tem 500 mil em ativo financeiro. O que vale a pena para um cara desse? Monta uma holding imobiliária. Por exemplo, é uma competência que um especialista de investimento deveria ter. Tem que ter. Outra competência que um especialista ele teria, parte tributária fiscal, CNPJ, empresa. O cara tem uma empresa. O que vale mais a pena? Ele distribui dividendo, deixar o dinheiro lá dentro, manter o caixa, capital de giro, traz para a pessoa física. Por que eu tô falando isso? Tá? Porque quando... na parte de gerente, não pense que é diferente, tá? Não é diferente. São outras, talvez, outros assuntos, outras competências que você também tem que dominar, tá? Por que eu tô falando tudo isso, né, gente? Porque a gente conversa com pessoas, como a gente já conversou aqui extensivamente, a gente explorou, foi amplamente explorado esse tema de que a gente muda vidas, tá? Você não vai mudar a vida do cara se você souber que a Selic tá em 14%. Qualquer um sabe. Quando vem aquele negócio do Banco Central, mudou, e a pessoa aposta, tá, mas o que tem a ver com a hora do Brasil? O que isso vai impactar na vida do cliente? Perfeito.
Agora você entender, por exemplo, só pra eu concluir, Claro. falei assim, você entender, por exemplo, que o cara precisa de uma assessoria na empresa dele, tributariamente, para ser mais eficiente, você entender que o cara, na pessoa física, ele tem mais imóveis do que ativos financeiros e para ele faz mais sentido uma estratégia, você entender uma estratégia de sucessão, uma estratégia de crédito, uma estrutura para o cara, para ele não se descapitalizar, se ele alavancar e multiplicar patrimônio, isso gera valor. E aí, como você consegue isso? Competência técnica, estudo, Estudo. tá? Então, é isso que muda a tua vida, o estudo vai mudar a tua vida nesse E a sentido. do cliente também. E aí, consequentemente, você muda a vida do cara. A publicação do Instagram, do LinkedIn, da ata do cupom lá, pro cliente aquilo ali é um número frio, uma folha fria, né? É uma folha fria. Tanto que ele pergunta: como que a curva de juros está fechando, Patrícia? Se eu vi ali no Jornal Nacional que a taxa de juros está subindo. Exatamente. Entendeu? E aí, gente? É, Como é que é você isso. explica essa? Aí, sabe, aí tem muita gente que fala assim: deixa eu colocar o especialista de investimentos em linha, que ele vai te explicar sobre o cenário. É verdade. Só que assim, cara, a gente tem que saber. Se tá na cadeira, você tem que saber uma informação dessa, mas é isso, tem que ser o vidente, tem que ser o especialista vidente, porque ele tem que. Não é o vidente de acertar, é de pensar no futuro, de entender qual é o que aquele esse número frio tá trazendo nas entrelinhas, né? Pra poder passar pro cara de uma forma didática. Exato. E você, no cargo que você já tá, às vezes você tá como gerente, quer virar um especialista de investimentos, você já pode fazer isso. É. Sobre sucessão, olha só como é amplo e trabalhar por propósito, que é aquilo que eu volto no trabalhar por propósito. Nós temos a linha do tempo no Brasil. Vamos ampliar, não vamos olhar para a família, vamos olhar para o Brasil. Então a gente viu ali uma cultura dos nossos pais, provavelmente não tenham faculdade. Ou nossos avós. Sim. Vamos lá, vamos mais para Certo. trás. Não, nossos pais. Minha mãe, por exemplo, não tem. Não tem faculdade. Então, eram as coisas mais simples, a tecnologia foi se desenvolvendo e tecnologia se desenvolve com o quê? Com dinheiro, né? Então, a gente tem ali geração pós-geração. A gente tem um cenário onde há um crescimento de pejotização, Sim. ou seja, cada vez mais eu tenho um achatamento da contribuição do regime de repartição simples, que é o caso da Previdência Social. RGPS, Não vou citar sobre Previdência. Entendam. Mas a gente tem um risco, né? Porque qual que é o risco? Eu não tô falando nem sobre a administração pública. Eu tô falando sobre a pejotização reduzir o quanto a contribuição e como que essa contribuição vai sustentar a nossa geração. Exato. Aí entra aí o conhecimento sobre como gerir carteira, Exato. como fazer esse patrimônio que está nessa geração passar para a próxima geração. Exato. Gerar riqueza é muito importante. E o que entra nisso? A sucessão patrimonial. Uhum. A sucessão patrimonial, ela está ligada totalmente à riqueza de um país. Exato, total. Porque você 100%. cria uma dinastia. Então, imagina o impacto de uma pessoa que tem formação hoje, uma formação profissional, no caso do CPA 20, no caso do CEA, que seja, né? No caso de buscar aqui uma regulação. Olha o impacto disso para uma nação. Uhum. É você trazer com o menor custo possível Sim. para uma outra geração e manter isso. aquela família rica. Exato, exato. Porque assim, se você for pelas vias normais, a gente, por exemplo, que tem 30 e poucos anos, não se esquece, tá? A gente não vai se aposentar. Do meio, Quem tem menos que 40 anos hoje, gente, esquece, você não vai aposentar, tá? A não ser que você faça a sua poupança. Só que aí que entra exatamente isso que você falou. Como que um cara igual a gente, um especialista, um gerente que entende um pouco mais desse assunto, pode auxiliar as pessoas a fazer isso de uma maneira tributariamente eficiente, de uma maneira cumulativa que a rentabilidade da carteira desse cara seja o suficiente para ele ganhar de inflação, manter poder de compra. Então, assim, o impacto... Exatamente, essa frase que você falou é fantástica. O impacto que um cara que ele é competente, assim, competente no sentido de competência técnica, ele tem na sociedade daquele país, por exemplo, ela é brutal. Porque você muda
país. Você muda a vida das pessoas de fato, geração após geração, e você não vai deixar as pessoas em maus lençóis, né? Exato. E uma linguagem mais simplista, é um pensamento meu, tá? É uma linguagem mais simplista mesmo. Cara, educação financeira de verdade, pô, mesmo que fosse um cursinho de CPA 10, CPA 20, tinha que ter no ensino médio, cara. Tinha que entendeu? ter, no ensino da escola. Porque, assim, a gente tá em um nível em que daqui a 30 anos o país ele vai estar mais envelhecido do que com pessoas jovens, porque, inclusive, dos últimos esse ano... As pessoas não estão tendo filhos. Ano 2024 foi o ano que teve o menor número de natalidade no Brasil nos últimos 10 anos, alguma coisa assim. Total. Cara, de verdade, vai chegar em um momento que se não tiver uma estrutura já na base, lá na frente você não tem como manter o país no padrão em que a gente conhece, inclusive hoje. Que a gente sempre busca desenvolvimento, mas, cara, vai desenvolver de dinheiro, mas quem desenvolve o dinheiro, quem faz dinheiro, são as gerações que estão vindo, somos nós, é a pessoa que tá saindo da escola agora. E olha um ponto muito preocupante que você trouxe, gerações. A gente tá encontrando uma geração mais nova que quer viajar, elas não querem comprar casa, elas querem viajar. Sim. Não, nada contra isso. Cada um faz o que quiser. Lógico. Mas elas querem viajar, não querem comprar casa, elas não querem casar. Elas não querem ter filhos, né? Alguns preferem brincar de boneca. Reborn. É isso. Então, tudo bem. Só que não vai ter alguém para sustentar. Exatamente. Ou seja, se você hoje que está numa posição privilegiada porque você tem acesso à educação, você tem dinheiro para ter acesso à educação. Se você não se coçar para aprender, você tem um baita de um carro ali para pilotar. É isso. Meu, você vai se perder. Vai. E, cara, posso falar um negócio pra você, ó? Gente, a gente tá aqui fazendo podcast de graça. Vai no YouTube. Cara, o que tem de conteúdo no YouTube sobre finanças, sobre essa parte de sucessão, planejamento financeiro. Meu, e o Spotify. Hoje não tem mais desculpa. A desculpa que a gente tinha, ou que a geração anterior à nossa tinha, de não ter acesso à informação e as pessoas serem ignorantes no sentido de não ter conhecimento mesmo das coisas, essa desculpa não cabe mais hoje pra ninguém. Porque todo mundo tem isso aqui. Onde você vai, tem gente com isso aqui, tá? Então, isso aqui você tem acesso à internet, você abre qualquer e você vai ler. Então, assim, isso que a Paty tá falando é muito importante porque, assim, ou você toma conta da sua vida financeira, no sentido não de, eu vou alocar, eu vou... Não, mas acumular patrimônio, mesmo que você delegue pra uma pessoa igual a nós depois pra cuidar, tá? Ou você tá perdido, ou você, assim, literalmente você vai morrer de fome lá na frente, porque ninguém vai te sustentar. Exatamente. É simples. A gente assim. tá vivendo um momento de transformação digital aí por conta da inteligência artificial, que eu gosto bastante de estudar isso, até porque a minha esposa é da área também, ela é da área de dados, BI, então ela estuda muito inteligência artificial, e ela tá fazendo uma pós agora, inclusive, mergulhada nisso, e cara, de verdade, vamos falar de atualização de mercado, já existem os multimilionários, donos de grandes empresas, dizendo, olha, se não tiver uma mudança no pensamento, futuramente a gente tem que pensar em uma mesada global. Mesada global. Tipo, entendeu? Um auxílio social. Entendeu? Bizarro. Isso é bizarro. Não, assim, a gente tá falando isso hoje, você pode falar assim, esse cara é louco, essa galera é louca, não é. Mas isso aí pra onde tá caminhando. É pra onde tá caminhando. Então, assim, as transformações vão acontecer nas profissões. Se a gente não acompanhar como a gente pode, estudando, a gente fica pra trás, né? Exatamente. Tem que estudar, tudo é em volta do conhecimento. Não tem que fazer. E é gostoso estudar, você ter uma disciplina, manter a mente ativa, total. engordar o cérebro, é isso mesmo. maravilhoso. Eu sempre fui, assim, nunca gostei de estudar. Na escola era o pior. Depois que eu comecei a fazer faculdade, assim, depois que a gente vira adulto, que a gente amadurece, você vê o quão importante, o quão legal e o quão gostoso é você estudar algo que te interessa. Cara, vai estuda. Mesmo que não te interesse, mas que você precisa saber. Sei lá, por exemplo, geopolítica, você precisa saber. Eu não sou formado, não manjo nada, mas eu vou lá, pego o professor Rock, menção aqui honrosa, assiste lá uma live de 2 horas dele falando o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. É um assunto que foge da minha competência, da minha formação, mas é importante. E às vezes você não faz o que você gosta, você faz o que é necessário, que adulto faz o que precisa. Eu não como salada porque eu gosto, porque folha não tem gosto de nada, mas eu prefiro. Exato. Tem que fazer o que tem que fazer, cara, não o que você gosta. Aqui nessa mesa aqui,
tá? Aqui tem alguém que é sobre-humano, alguém que tem um QI super elevado. Desculpa, cara, Pelo nós somos contrário. pessoas normais. É. E eu digo isso pelas histórias que eu ouço aqui, pela história que você contou. Você é uma pessoa normal, que quando sentou em uma cadeira diferente, você teve dificuldades e você foi lá, trabalhou e fez acontecer. Você, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Então, nós somos pessoas normais que estudamos e estamos em ascensão. Exatamente. Entendeu? E a gente tem que aproveitar a ascensão, porque uma hora estagna É, ou fica um vai cair, platôzinho, cara. é. Exatamente, entendeu? Isso é natural. Então, gente, a gente tem que se adaptar ao meio que a gente tá. E as coisas estão acontecendo muito rápido, mas Estão. muito rápido. Então, se a gente Estão. não se atualizar, a gente fica pra trás. Né? isso. É impressionante. Tem que aproveitar, a gente tá falando tanto sobre YouTube, sobre buscar, mas, poxa, eu acho que você tem uma página no nossa rede social. Exatamente. Inclusive, aprovados. Aí, ó. Às vezes você tá ali, essa mensagem é pra você mesmo. Às vezes você tá ali na sua área, buscando um norte, não sabe o que fazer. Pessoas são fundamentais para transformar a nossa carreira. E com isso eu quero te convidar Olha para aí. conhecer mais a Aprovei Banco, porque esses meninos são sensacionais e eles podem te ajudar a chegar no seu próximo passo. Sensacional, E viu? a gente nem pagou, hein? Mas exatamente, Nós exatamente. nem pagamos, hein? Mas depois Patrícia embaixadora, vamos fazer o barco assinado É, agora, vamos hein? fazer, sponsor. Daqui a pouco tem um almoço ali. O Anderson tá ali no cantinho também, vai ter um Mas, ó, almocinho ali pra todo mundo depois dessa daí, Cleicinho. Tá vendo, Anderson? Ó, Tem que aproveitem Deixa que eu ver abriu o horário. caixa, mano. pelo horário vai ser café, É, viu? café. Aproveitem que abriu caixa depois dessa aí, Vai pelo ser amor isso, de Deus, cara. hein? Mas, gente, assim, eu agradeço, tá? Inclusive. E a gente tem um projeto aqui, a gente tá falando do podcast, mas a gente quer aprofundar muito mais. Né? A gente tem grandes referências de mercado. E eu não tenho problema, a gente fala aqui, a gente fala da Umi Banco, a gente fala do Lucas Silva, fala do T2, são referências de mercado. E assim, gente, os caras são gigantes. E o que eu vejo no papel deles é o quê? O Toro, o Edgar de Abreu, são pessoas que estão mudando vida de outras pessoas. Exatamente. Então, cara, o que a gente quer é isso, é chegar Cara, não tô aqui, compra o meu curso, não é isso, cara. Não. É o conhecimento que a gente tá trazendo com você Exato. aqui, entendeu? Com o Uhum, Lucas. exato. É levar o conhecimento para aquela pessoa poder se desenvolver, independente de onde ela vai buscar aquele aprendizado ou não. Então, obrigado pela confiança, inclusive, tá? É. Sim, Obrigado. É muito na esteira assim, né, Cleicinho? Só pra não perder essa via aí. É muito na esteira assim, cara. Aprovei, vende curso? Vende curso, beleza, não tem problema nenhum. Só que você pode comprar curso em qualquer lugar. O que você compra quando você. Isso em qualquer empresa, ou pelo menos deveria ser assim. Quando você compra um produto de uma empresa, você não tá comprando só aquele produto, você tá comprando o benefício que aquilo vai te trazer. Um benefício de uma experiência, um benefício de uma conversa igual essa daqui, o benefício de uma proximidade com o seu professor, o benefício da experiência que as pessoas que estão trazendo aquilo ali para você podem te levar. Então, assim. Produto por produto todo mundo tem. É igual que a gente fala lá, né? Na nossa área. Uhum. Produto de investimento é commodity. Você vai em qualquer esquina, qualquer banco tem. O que o cliente que tá lá com a gente compra? Ele compra relacionamento, ele compra confiança, ele compra Segurança. experiência. E é isso que a gente faz aqui, né? E uma coisa que eu gosto aqui, e aqui rasgando seda mesmo agora, agradecendo mais uma vez por você estar aqui, porque assim, aqui, graças a Deus, já passaram profissionais brilhantes. Desde o profissional que estava entrando ali no mercado, o profissional que estava no private, o profissional que era gestor, né, que foi o gerente geral, o regional, mas o que todos eles têm em comum são pessoas normais. É isso. A gente Gente não- como a gente. A gente não tá trazendo celebridade, a É gente não gente tá como a trazendo o gente. cara que tem 200 mil seguidores, 300, 1 milhão, não é. E esse cara, ele faz um papel na sociedade gigantesco. Mas o que a gente quer trazer são pessoas que passaram pelos caminhos que outras vão trilhar, entendeu? Recentemente, inclusive, tá? E, poxa, voam muito na carreira e, cara, não é número que tá buscando em rede social, entendeu? É muito pelo contrário, Sabe é o o carinha propósito que- de vida, sabe? Propósito Sabe, de vida. sabe que o carinha que toma metrô, o carinha que toma ônibus, que passa 2 horas pra chegar lá na onde a gente trabalha lá, é esse tipo de gente. A Paty é gente Somos como a nós. gente. Eu, o Cleicinho. Então, assim, não é, de novo, não é querendo elevar a gente nem menosprezar os outros, mas é que a gente fez questão de trazer a Paty aqui justamente para ela mostrar toda a construção de carreira dela e mostrar que uma pessoa normal, que veio de uma família humilde, como ela falou,
conseguiu alçar um voo tão grande que ela mudou a vida das pessoas, ela muda a vida da família dela hoje em dia, e ela mudou a própria vida mediante ao estudo e mediante as experiências dela. Então, assim, gente como a gente, tá, gente? Gente como a gente. Nada de... Não é um cara que nasceu num berço de ouro, não é um cara que estudou em Harvard, não é um cara que fez sei lá, é gente como a gente. Eu vou mandar mensagem pra um cara também que pega metrô, Luiz Barsi, pra ele poder vir aqui agora. Ele vir aqui também, Esse aí deve ter entendeu? história, um pouco. Pega metrô também, Pega viu? metrô também. Esse aí vai ser um convidado de Exato. honra. Ué, gente como a gente, a conta bancária pode não ser, da gente como a entendeu? gente, mas não, é não, de- talvez igual a da Paty, É. né? Mas não, entendeu? Não sei se chega igual na parte. Ou do Lucas, né? Até engasguei, porque o Lucas ele esconde o ouro de mim. Pois Ele é. fala assim, ô Lucas, eu acho que a gente tá precisando fazer mais gravações lá na sala do Wellington, né, cara? Ele, cara, eu tô sem dinheiro. Eu falei, Lucas, Eu não você falo para de com ele, brincadeira. sem Exatamente, Eu não conheço entendeu? esse Lucas. Não, Eu não conheço vou te esse falar. Lucas. Eu Olha, conheço. Olha, eu vou te falar, Paty. Gente, assim, cara, vou voltar porque a gente tem um pouquinho de tempo ainda, né? E eu sou muito curioso pra área de vocês, porque eu vou aproveitar até a última, tá? Então Vamos você tá aproveitar. 10 meses na cadeira de GPAT, é isso? Isso. E explica novamente, um dos dois, como funciona a estrutura de vocês, a estrutura de operação com relação a cargos, para que as pessoas que estão ouvindo falam, poxa, eu quero ir para esse cargo de repente lá na estrutura da corretora, ou da corretora não, né? Do escritório, banco, né? etc. É porque tem uma diferença, tá, gente? Eu não vou falar o nome do banco, mas tem a corretora e tem a estrutura de escritório de investimentos, tá bom? Então, se puderem falar, quem começa? A parte, não, vai você. Não, vai você. As damas, as damas. O cavalheirismo não pode morrer, Cleice. Bom, nós temos rendas intermediárias e temos investimentos intermediários, né? E para cada especialista, você tem um ticket mínimo para atendimento, né? Porque também exige ali uma administração para a quantidade de clientes que você vai assistir, né? Que você vai Assessorar. Atender. assessorar. Aham. Então, por isso essas divisões. O cliente ele é especial em todas elas, Sim. tá? Mas existem essas divisões e hoje eu estou na gestão de patrimônio, né? Então, hoje eu atendo clientes ali com investimento médio de 1 milhão a 10 milhões, tá? Então, essa é a média, né? O nosso ticket é esse aí. Então, e olha só como as coisas mudam, né? Eu disse há um tempinho atrás aqui que quando eu estava no varejo, eu não gostava de fazer atendimento para assessorar alto volume, alta renda. Hoje, a minha carteira predileta é atender ali a partir de 4, 5 milhões, porque eu consigo navegar melhor. Não que eu não navegue bem entre 1 milhão, porque também quem mexe com 4 mexe com 1, né? Mexe. Mas eu gosto muito de assessorar, acho que tem bastante espaço e geralmente essa pessoa tem bastante objetivo, então eu gosto bastante. Mas basicamente ali na nossa estrutura, então, somos divididos em 3 e o quarto que não fica dentro do escritório, né? Ele atende ali sob a demanda, né? Basicamente, essa é a estrutura da... Isso é a estrutura de um escritório, né? Tem também o nosso cargo hoje é um cargo sênior. Então, o próximo cargo seria um cargo de liderança, por assim dizer. Né? Exato. Só que esse próximo cargo ainda é um cargo de especialista 3, que a gente chama, tá? Tem ainda, dentro dessa estrutura, tem um assessor, que é o cara que faz o operacional. Então, bolar isso aqui pra mim, faz isso aqui e tal. E os assessores são maravilhosos. Sem os caras não funciona o negócio, não anda, entendeu? Sabe o motor pra carro? É o assessor pro escritório. Sem motor, exatamente, o negócio não vai. O que a gente tem? Isso é a estrutura do escritório. Só que você tem algumas outras estruturas que dão apoio, né? Que é a estrutura, por exemplo, da corretora, tá? Então você tem um trader da corretora. Então o cara precisa fazer uma operação estruturada, fazer alguma coisa, fazer uma transferência de custódia, o cara te ajuda. Um fundo imobiliário, uma renda variável. Preciso aqui ver, me ajuda a montar uma carteira aqui, o cara quer renda mensal, por exemplo. Ele gosta de fundo imobiliário, me ajuda a montar uma carteira, esse cara da corretora te ajuda. Você tem ainda dentro da corretora outros caras que são os caras de distribuição. Então, por exemplo, vai sair uma oferta.
tá? Ah, uma oferta no papel, não sei o que tem, os caras vão lá, explicam a empresa, etc, etc. Porque no fundo nós somos distribuidores, né? Então chegam as ofertas para nós e nós distribuímos. Então a estrutura da área de investimento, claro que tem outras coisas, tá? Tem a parte mais operacional, de sistema, etc, etc. Mas a parte de linha de frente comercial é essa parte do escritório e essa parte da corretora, principalmente com esses dois. E tem um cara de renda variável também que vai falar, então tem esses 3 caras, né? Que é o trader, os caras das. Assim, todos os cargos são muito, muito, muito legais, tá? Cada pessoa, ela vai se adaptar melhor a um cargo. Então, por exemplo, o cara que gosta de falar com o cliente, tá? O cara que... Esse cara é especialista. Esse cara tem que ser especialista. Porque é o cara que vai pegar o telefone, ô, Cleison, vai conversar, perguntar da esposa do Cleison, para a sua mulher, faz inteligência artificial, não sei o que, ele vai trocar ideia 1 hora com o Cleison. Você é o cara comercial. Óbvio que o cara comercial tem que ser bem técnico também, tá? Mas você gosta de uma interação com pessoas, você é para especialista. Cara, eu não, assim, eu sou mais de processos e mais de, assim, de produtos, tá? De repente Tem você é um área de cara produtos. tem área de produtos. Ou de repente você é um cara desse distribuidor não, desse apresentador que apresenta as ofertas. Então, um cara que vai lá levar as ofertas para os especialistas comercializarem. Então, assim, você tem, não, eu sou um cara mais de operacional, de corretora, coisa e tal, e montar estrutura, falo com o Análise cliente mais ou gráfica, menos. fundamentalista, saber sobre as empresas, sobre balanço. Aí você tem a research, por exemplo, dentro do BBA. Exato. Então, assim, você tem... É muito amplo, tá? É muito, muito... A área de investimentos, ela é gigante. Tem coisas que a gente nem tem muito contato, por exemplo, que é M&A, que é fusão e aquisição. A gente não tem nada a ver com isso. E é área de investimento E também. é muito legal o Lucas trazer basicamente eu trouxe, somos 3. Não, do mas- escritório, comercial. Mas ele abriu aqui algo super importante, porque às vezes a pessoa que tá na agência, ela não tem noção Isso é verdade, da muito estrutura grande, do cara. ecossistema que existe no mundo de investimentos. Exato. E tem tanto gerente que opera profit. Então, tanto gerente que manja mesmo de bolsa, esse cara ele podia passar um tempo ali na parte de investimentos para virar um trader depois. Exatamente. Porque hoje eu enxergo o trader como também um cara que maximiza o negócio. Exatamente, É, total. Ontem a gente passou a gente passou algum tempo, um breve momento com um trader que arrasou falando sobre o mercado americano. Os caras manjam muito. Os caras manjam muito. Isso. Então, assim, e aí, assim, essas são as partes mais comerciais. Mas, por exemplo, cara, eu quero entrar na parte de research, quero analisar balanço de empresa. Você tem lá os caras do BBA, lá, os buy-side, que chama, né? Que são os caras que vão fazer as análises das empresas para colocar dentro dos fundos de investimento. Então, o gestor do fundo XPTO lá, sei lá, ele vai chegar e falar assim, eu quero montar posição aqui, o que vocês me falam? Aí o cara traz uma empresa, ele já analisou, aí tem o outro que traz outra, esse cara é o buy side. Tem o sell side, que é o cara que vende relatório, né, que faz as carteiras recomendadas. Então, assim, a área de investimento, ela é, assim, aí você tem um monte de coisa. Você tem cara que é wealth management, que é tipo os caras do private lá, por exemplo. Tem family office, que cuida da fortuna das famílias. Também é uma área mais comercial, mas... Enfim, uma infinidade. É um mundo gigante que você consegue alcançar. Tá? E para cada um precisa de uma certificação Precisa de uma também certificação diferente. diferente. E aí, Exatamente. isso é legal vocês abordarem, porque assim, olha como a gente não sabe tudo. O Lucas é meu amigo, né? E é assim, meu amigo, meu sócio, e o que ele falou aqui, muitas áreas eu não sabia que eu operava da forma que você passou. É muito então, legal. Assim, é muito legal isso. Por cara. exemplo, só pra não perder no private. Cara, no private, por exemplo, você tem que saber, por exemplo, estruturar uma offshore do cara. O cara tem grana lá fora. Você tem que montar uma empresa lá fora que vai abarcar a grana, os investimentos, os imóveis do cara cheio de cliente. O cara tem imóvel em Miami. Tá. Como que... Ele é só residente fiscal no Brasil. Como que você estrutura? Você estrutura um offshore. Você fala com um cara lá na Ilha Caimã. É muito legal. Só que assim, é um mundo. Você tem que saber pra onde você quer ir. E pra onde você for, você tem que saber que você precisa de uma competência técnica pra aquilo. Isso é bom que abre o leque pra gente ver Total, que não é... total. Gente, não é só CPA, não é só CEP. Vai mudar nome de certificação agora também, tá? Não é isso. E assim, tem muito além, né? São diversas outras certificações que te habilitam, né? Diversos outros cursos que você pode fazer. E aí tem um detalhe só. A gente tá chegando aqui no final, né? O papo tá muito bom, a gente vai ter que trazer você de novo, tá? Parte 2. É, parte 2. Aí a gente vai desenvolver um outro conteúdo, viu? Tá ótimo. Mas o que acontece?
Cara, para de fazer prova só por passar na prova, pelo amor de Deus. É verdade. Entendeu? Cara, como é que funciona. você assiste isso daqui, ouve no Spotify, onde você estiver, presta atenção. Você vai conseguir desenvolver uma conversa com o cliente só indo lá decorando questão e passando na prova? Você pode até ir lá e passar na prova decorando, mas não vai mudar a sua vida. Exatamente. Você vai ter um não é certificado inútil pregado no teu LinkedIn, cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, de verdade, sai dessa ilusão aí de, nossa senhora, eu fui ali, estudei 5 dias, decorei conteúdo e passei na prova. Tá bom, e aí? Como é que você vai Depois sentar pra disso- conversar com o Lucas e com a Patrícia aqui? Como é que você vai sentar pra... Cara, se você tiver na cadeira de gerente e o seu cliente for a Patrícia ou for o Lucas, vocês estão enrolados, cara. Entendeu? É verdade. Se for Então, a Patrícia, olha, então já exato. era. Eu sou tão exigente comigo mesma, mas quando eu sou atendida, eu sou Então, mais exigente aí, ó. ainda. Então, exato. Então, Cuidar da gerente Pô. da Paty aí, hein, amiga. Não, ela é um amor. Queimar a menina. Não, tô Não. brincando. Não sei nem quem é. cara, eu acho que assim, esse é o meu recado, tá? Então, não faz besteira, vai estudar, independente de qual área. Se você não é de banco também, tá aqui só de curioso, que tem uma galera que quer conhecer, tá estudando pra qualquer área, estuda com profundidade, busca conhecimento, né? E chama a gente, cara. A gente tá disponível, sabe? Assim, a gente tá aqui pra isso. Pô, Lucas, você falou um negócio lá, a Paty falou, o Cleicinho falou, o que é, o que não é. A gente tá total, assim, total abertura pra você, pra sermos provocados, até porque a gente também não sabe. De repente Exato. chega alguma coisa, a gente tem que aprender também, Exato. né? Então, é isso. Tem um assim. botãozinho ali chamado mensagem. Exato. É só clicar. Isso, Pô, é, meu. Você É, consegue pô. contar. É isso. E hoje ainda tá fácil de responder, viu? Porque a gente tá crescendo. Depois que a gente crescer, a gente vai ter muitas pessoas pra poder filtrar e trazer até a gente pra gente responder. Exatamente. Mas ainda tá aqui ó, no celular do Lucas, tá no meu, entendeu? Exatamente. Então pode mandar. Aproveita. Paty, é o seguinte, a gente tá chegando no final da conversa. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente pela contribuição. E de verdade, a gente vai conversar, se você tiver a possibilidade, depois a gente vai desenvolver outras conversas de outra forma. Esse aqui é para as pessoas te conhecerem, tá? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Se você quiser deixar para sua família também, pode ficar à vontade, é um registro que é seu. Se um dia aprovei, cansei de fazer podcast. Não quero mais, já era. Esse registro é seu. A Paty vai estar lá Entendeu? eternizada no tempo. Exatamente. Então, assim, se quiser deixar recado pra família, pode deixar. Se não, também não tem problema. Se quiser deixar um recado pra galera também, pra gente poder finalizar, tá bom? Fica à vontade. Eu quero. Como eu sou uma pessoa que dá honra a quem merece a honra, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é a minha vida. Amém. Eu quero agradecer a minha família, que me deu base, ao meu namorado, que está aqui comigo, que acordou super cedo, para que eu pudesse trazer esse conteúdo para as pessoas. E deixar um recado para vocês. Novamente, o estudo abre portas, e não só as portas, mas a mente. Se você quer uma transformação de vida para você, para sua família, para os seus pais, ou para as pessoas que você mais ama, é necessário estudar. Não tem outra porta a não ser o estudo. E a Aprovei Banco tá aqui para te ajudar nisso. Muito obrigado, viu, Paty? Muito obrigado mesmo. Depois dessa eu não vou nem falar nada. Algo mais aí pra acrescentar? Eu deixo. Não, só quero agradecer a Paty, assim, quando a gente pensou na possibilidade que eu falei, assim, a gente imaginava que ia ser legal e foi, assim, muito mais legal do que a gente imaginava. Então, te agradecer a disponibilidade, agradecer o bonitão ali que acordou cedo também pra te... Tá devendo né, café pra vir. ele, tá? E assim, é um prazer trabalhar com você, dividir os dias com você. Você é uma profissional espetacular. Obrigada. Eu falei isso pra você no primeiro dia que a gente conversou lá, não sei se você lembra, que eu falei, você é diferenciada, vai por mim que você é diferenciada. Eu E é. Então, te agradecer muito e, poxa, que você conta comigo aí. Você tem um parceiro. Eu aí, conto você sabe. sempre. Gente, muito obrigado. Então, olha só. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E vai também ouvindo aos poucos, assistindo aos poucos. Não precisa ficar aí 2 horas ouvindo, não. Tá aí no trânsito. Beleza. 10 minutinhos ali, 15 minutinhos. Eu faço isso, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Então, assim, faz isso também, mas compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Segue a Aprovei Banco e a gente se encontra na próxima. Valeu. É isso. Valeu. Aê!